Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast onde as pessoas jogam joguinhos porque é divertido. Eu sou o Gilson Livramento, você pode me chamar de Gil, e aqui comigo está o maior jogador de Overcooked da vida real, pelo menos o que eu conheço, Matheus Farina. E aí? Tô bem, gostei da... Acho que você já usou essa apresentação em algum outro momento, e recentemente eu joguei Overcooked na TV, que descobri que tem agora também, é mó legal. Pois é, semaninha corrida, né, pra nós aí, fazendo das tripas coração, horários, trânsito e escambau, mas, assim... O que falar do mundinho do videogame, né, cara? Onde os preços sobem, a economia mundial tá uma zica e tudo agravado ainda pela ajuda do agente laranja lá dos Estados Unidos. Você vai jogar videogame pra desestressar e você só se estressa, porque aí você vai ver notícia, é melhor ficar mal informado. É, às vezes tem que ficar alienado e só joga. E de preferência joga videogame velho desconectado da internet, que tá tudo bem. Foi-se aquele tempo maravilhoso em que o videogame era lançado, um ano depois o preço caía, 2 anos depois caía mais, né, ia caindo. Hoje em dia o preço só sobe, aí você compra um jogo, você tem um jogo físico, o jogo também não funciona mais no seu videogame. Você viu aquele caso da moça que perdeu 17 horas da Ghost of Tsushima dela, porque ela tem a versão de PS4, não a edição de colecionador, e aí no Play 5 dela, a Sony roubou basicamente, ela não tem mais acesso ao save dela. Ah, que beleza. Ela tem que começar do zero. É maravilhoso. Ô, dona Sony, ajuda nós, né? Inclusive, você viu, né, recentemente, anunciou aumento de preço aí nos serviços dela, né? É, eu sei. Eu fiquei feliz com a Sony 2 vezes essa semana, né? Aleatoriamente eu tava numa boa na minha vida e do nada meu cartão fez plim! O que apitou? Aí eu olhei, cobrança da PlayStation Plus, renovação anual. Falei, ai, eu esqueci de desativar. Sério que você é desses? Não, é que eu tinha ativado ano passado e eu jurei que eu tinha colocado naquele cartão de 24 horas que você faz, sabe? Pra não precisar cair nesse tipo de golpe. Eu caí, cara. E a minha esposa, cancela. Eu falei, eu cancelei. 2027 não vai cobrar de novo. Coisas que eu nunca faço, nunca fiz e quanto for permitido, nunca farei. Botar cartão no videogame. Não dá. É bom, é uma boa ideia, Gil. Não faça isso. Evita cobranças de R$600 desesperadas. Eu sei que é cômodo, só que aí com o tempo você esquece, mas a cobrança não esquece. Não, a cobrança vem. Aí o que eu faço? Sei lá, mano, compro um código digital, alguma coisa assim, que aí botou, aí ele vai, acabou. Aí quando você vai ver, não dá pra jogar, né? Aí eu tenho que fazer de novo. Será que eu quero? Será que vale a pena? Será, Matheus, que você tá jogando tanto assim FIFA e EA Sports 26 que saiu agora na Plus? Não ligo meu PlayStation 5 há semanas. Voltando aqui aos precinhos, né? Então a Sony vai fazer esse reajuste mundial. Aqui no Brasil a gente tem o plano de assinatura da PlayStation Plus Essential, Extra e Deluxe. Cada um desses planos ele é dividido em 3 níveis: plano mensal, o trimestral e o anual. Basicamente esse reajuste que foi feito, ele vai afetar apenas o plano mensal e trimestral de cada uma dessas assinaturas, né? No plano Essential foi de R$ 43,90 para R$ 49,90 o mês. O trimestral foi de R$ 114,90 para R$ 129,90. No Extra, o plano mensal foi de R$ 65,90 para R$ 74,90. O trimestral foi de R$ 186,90 para R$ 209,90. E no Deluxe, o plano mensal foi de R$ 76,90 para R$ 86,90. O trimestral de R$ 219,90 para R$ 249,90. Até pra você agora, tipo, dar uma degustadinha, tá complicado, bicho. Você tá pagando caro pra degustar um mês. Aumentam anualmente, afinal de contas, não é mesmo? Inclusive, eu tava trocando ideia com um camarada meu, ele tava louco pra pegar um PlayStation 5 Pro. Eu falei, você vai meter essa altura do campeonato? Pelo amor de Deus, videogame de $900? Pois é, você quer ir por esse caminho? Enfim. E ainda falando da Sony... Porque notícia pouca é bobagem. A PlayStation parece que voltou atrás daquela coisa de não vamos lançar mais jogo pra PC, né? Ficou naquilo porque eles mostraram um relatório interno lá e viu que não tava dando o retorno que eles queriam, né? Esperavam. E aí, jogos first party, que não tem nenhum componente multiplayer, vão continuar exclusivos do videogame mesmo. Para PC, só jogos com componentes multiplayer. Jogos que dependam de volume de jogadores vão ter acesso no PC porque eles precisam de base instalada, né? Mas pra eles terem tomado essa decisão quer dizer que não tava vendendo, né? Mas é triste. Vamos ver, até porque a Sony também ela já viu que
O Xbox tá se mexendo ali, tá, né? A Asha Sharma, a nova CEO da divisão Xbox, tá tentando estabilizar ali, embora na prática ainda vamos ver. A grande prova da Asha Sharma vai ser quando eles lançarem o próximo videogame, né? Porque por enquanto ela só tá fazendo movimentação de pecinha. Vamos ver, né? Vamos esperar, vamos ver os próximos movimentos. Só pra gente fechar aqui já e falar de joguinho. Nintendo Switch 2. Eu queria dizer que eu comprei antes do aumento. Né, a Nintendo veio também aí com essa de então, né, a situação global tá complicado, mercado e tarifa e não sei o que e tal, componentes, peças. Será que eles têm um gerador de lero-lero pra isso? Olha, eu não sei, o aumento de preço eles já até anunciaram, vai ocorrer em setembro, né? Eles falaram, gente, a partir de setembro a gente vai ter que aumentar o preço dos nossos videogames, do serviço e tal, então, ó, quem quiser comprar, esse é o momento, né? Até setembro, ó, vamos manter o preço aí. Depois, ó, a gente tá avisando, né? A Nintendo, ela já tava sendo pressionada, né? Tinha já matérias de jornalistas falando que os investidores da Nintendo estavam pressionando por esse aumento, porque tudo na indústria tava aumentando, então a Nintendo claramente tava deixando dinheiro na mesa. Eles tentaram segurar, mas chegou a um ponto que todo mundo tá aumentando, seu chefe tá falando pra você fazer. E vamos combinar, apesar de isso impactar sim, vai impactar as vendas do Switch 2, vai impactar o momento que o videogame tem, ainda vai ter gente comprando. Eu vejo também que esse movimento da Nintendo de avisar com antecedência, né? Por um lado é bom. É bem visto, né? Mas também não fica aquela coisinha de compra aí, mano, ó, tô te avisando, né? Não sei o que, fica aquela pressãozinha pra pessoa comprar, né? E fazer das tripas coração. Porque assim, eu já reclamei contigo quando eu queria muito ter um Nintendo Switch 2, mas, pô, não cabe no meu bolso no momento, infelizmente. E aí, com esse sinal de aumento, eu falei, vou ter que esperar, porque, cara, eu tava naquela expectativa de, a cada ano que passa, né, o videogame ficar mais barato, porque os caras conseguem reduzir custo de produção, componente e tal, mas a gente tá num momento que, pelo amor de Deus, infelizmente, não acontece mais. Então tem que ficar rico pra jogar videogame, cara. Videogame, tudo bem, nunca foi tão acessível pra todo mundo, a gente dava um jeito, mas... videogame a cada ano que passa tá subindo o preço, isso aí é complicadíssimo. O grande crash virá e a gente vai ver o resultado disso. Espero que não. Mas a gente sabia que isso ia acontecer, né? Eventualmente todas as empresas tinham aumentado, a gente sabia que a Nintendo ia aumentar em algum momento, frente ao inexorável mercado. Se você quiser comprar o videogame em dólares e esperar até setembro, cara, o videogame vai sair $500. Tá caro, tá quase R$3.000, né? Não, se você converter, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe que duplica isso aí. Vai virar R$5.000. Se bem que hoje você acha o Switch 2 quase R$1.000 mais barato do que o preço sugerido dele de venda nas lojas, né? Você consegue ali os descontos. Não é barato de forma alguma, mas não é aquele preço que eles sugeriram inicialmente, né? Os otários que compraram no início, tipo eu, pagaram aquele preço. Mas se você quiser comprar hoje, você consegue bem mais barato. Infelizmente, depois de setembro, provavelmente vai ter um aumento. Eles não divulgaram esse aumento no Brasil, né? Falaram oficialmente que o valor oficial vai ser divulgado junto dos aumentos em setembro. Então, algum aumento vai ter. Porque imagina, né? Se, a não ser que aconteça uma maluquice, o dólar despenque, o que eu duvido... Imagina você pagar $500 lá fora, converte isso pra cá. A Nintendo no Brasil não vai tancar esse preço assim pra segurar, né? Não tanca. Só falando de previsão, o Nintendo Switch 2 vendeu 20 milhões de unidades, né, nesse primeiro ano fiscal. E eles projetaram uma queda de 17% nas vendas. Você fala, o Nintendo Switch vai vender menos de 17%. A gente ainda tá falando do Nintendo Switch vender mais, tipo assim, chegar a quase 40 milhões de unidades esse ano. Tipo, ainda tem bastante dinheiro aí na mesa pra Nintendo, tá, gente? A Nintendo não tá passando fome, não. Considerando que a Nintendo tem um monte de carta aí na manga, né, que ela pode soltar, que nem soltou um Pocópia, causou um boom momentâneo. Vendeu mais 0,1 unidade de Switch aqui pra casa. Né, por exemplo, e vendeu bem pra caramba. Bom, vamos falar de coisinha feliz, vamos falar de joguinho. Vamos falar de joguinho, Gil. A gente não consegue falar, fazer abertura curta. Então, vamos lá, Matheus. Muita coisa chegou, tem muita coisa acumulada, então vamos começar com Hordes of Hunger. Hordes of Hunger.
Então, cara, ele tem uma carinha assim de jogo mais final dos anos 90, de bem clássicos de PC, o que não é ruim, só que com um visual bonito e bem mais dinâmico. Exatamente, Gil. Eu acho que esse jogo ele tem uma carinha, e entendam isso da melhor forma possível. É um jogo que viria na CD Expert, cara. Aquele joguinho que seria a capa da CD Expert que você ia comprar na banca de jornal. Baita de um jogo, ele é exatamente o que você espera. O público mais novo e que não pegou nem um pedacinho da era das revistas e bancas de jornais, CD Expert era uma revista que vinha com CD, às vezes com um monte de demo de jogo, às vezes até com um jogo completo, né? Mas só pra deixar claro. Pra uma galera mais nova, que não sabe nem o que era banca de jornal às vezes eram umas caixas que apareciam na calçada. Que saudade dessas caixas, cara. Eu vivia nela, adorava. Assim, quando eu falo que é um jogo de CD Expert, aí pra explicar pra galera o que eu quis dizer com isso, é porque muitos desses jogos que eram dados nessa época, né, comprados, vendidos, você ia nessas bancas, você tinha várias opções de revista, e muitas vezes você tinha essas revistas que davam um CD com um ou mais jogos. Muitas delas estavam, tipo, CD com 700 demos, um monte de lixeira lá. Mas era assim que a gente conhecia muita coisa. E tinha alguns desses que eram, a capa era uma cara de fantasia, um personagem fantástico, alguma coisa assim. E por vezes você tinha coisas incríveis. Eu conheci o RPG Maker numa dessas. Eu ganhei uma revista que tinha o RPG Maker. Tem que explicar também, né? RPG Maker é um programa que você consegue montar joguinhos. Som do telecurso. RPG Maker, ele é uma engine, querendo ou não, de jogos, que você podia criar jogos estilo JRPG, sabe? RPG japonês, com aquele estilo antigo, sabe? Da época do seu avô, criança, que você tá vendo? Muitas vezes a gente se afunda tanto no que a gente tá falando que pra gente é tão natural que aí você pensa, pô, sempre tem alguém novo entrando nessa área ou que não conhece termos, jargões e blá blá blá. É super importante. Tem que dar umas dessas, né? Principalmente agora com essas coisas que estão sumindo, desaparecendo, morrendo. Pois é. Então é sempre bom dar uma elaborada, né? A internet tava aí pra preservar todo o conhecimento da humanidade e a gente tá descobrindo que tem um monte de informação sumindo e desaparecendo. Pois é, cara, pra você ter uma ideia, eu trouxe um pendrive em formato de disquete, né? Miniatura. Você quis dizer um botão de save então, físico? Esse era o ponto. Eu cheguei aqui em casa, eu mostrei pra minha filha que ele era um chaveirinho, na verdade, né? Só que é um pendrive que eu uso. Nossa, o botão de salvar. É que nem você mostrar pra alguém uma carta e essa pessoa falar, olha, um símbolo do e-mail. Enfim, continua, desculpa te cortar. O ponto é que nessa época você conhecia muitos jogos e tinha muitos jogos que você descobria, e às vezes você descobria algumas joias. Além do RPG Maker, eu também descobri o The Elder Scrolls Morrowind, veio numa das revistas dessas. Uma boa descoberta. Porra! E você tinha alguns jogos que eram assim, eram experiências fechadinhas que não era o jogo da sua vida, não vai mudar a sua vida, mas cara, se você quiser, você perde boas horas jogando. E eu acho que Hordes of Hunger se enquadra muito bem numa dessas, porque ele mistura um pouco de tudo. Sabe, foi engraçado que eu tava jogando ele e eu tava conversando com os amigos e mostrando. Eu falei, ele é meio estilo Survivor, né? Tipo Vampire Survivor, sabe? Só que você controla os ataques. Aí meu amigo falou, é tipo Musou? Aí eu, não é Musou. Mas pensando bem, é meio Musou. É que ele já se classifica um pouquinho mais porque é você contra centenas ou até milhares ao mesmo tempo, né? E aqui no Hordes of Hunger você enfrenta hordas. Você não tem centenas, você tem talvez dezenas. Eu entendo a galera fazer essas associações, mas... Então, mas é que é engraçado porque, gente, estilos de jogos são basicamente categorias, caixinhas que a gente criou nomes pra definir e classificar eles, né? Pra você poder selecionar melhor. Tem as definições de jogo. Você pode falar que ele é um roguelite. Sim, ele é um roguelite. Ele é tipo um Hades, se você quiser, em 3D. Ou ele é um Vampire Survivors que você controla os ataques. Ele tem vários elementos disso. Você tem progressão, você explicando pra quem só tá ouvindo a gente. O jogo, você controla uma personagem, que Mira, que ela tem como missão derrotar uma besta, que é o que devastou a Terra, destruiu a Terra. E você tem um hub inicial que você entra pra fazer as missões, você é teleportado pra algum lugar. No caso, nas primeiras missões é uma cidade, você vai desbloqueando novos mapas, e cada vez que você entra nesse mapa vão aparecendo hordas de inimigos e você tem missões a cumprir específicas nesses mapas, tipo Vampire Survivors. E aí você vai derrotando esses inimigos, você tem, vá até um lugar, execute tal coisa, sobreviva por tanto tempo, destrua tal objeto, e vão aparecendo os inimigos mais fortes, os inimigos eles vão deixando itens, no caso experiência. Cada vez que você sobe, você tem aquela clássica escolha entre 3, e você vai subindo. Uma vez que você morra, você volta para o início. Algumas coisas são mantidas, como alguns pontos de experiência que você pode usar para melhorar habilidades permanentemente. Então você vai ficar cada vez um pouco mais forte e você vai avançando.
tipo Vampire Survivors, tipo Hades. Ah, tá. Essas melhorias, por exemplo, pelo que eu tô vendo aqui, você falou, aparece normalmente entre 3 escolhas? Isso é o padrão ou... Isso. Como se fossem 3 cartinhas ali com definições, você vai lá e escolhe uma, beleza, manda bala. Exato. Aquela clássica escolha entre Hades tem, Vampire Survivors tem. Vários desses jogos roguelike ficou bem comum, então, essa escolha entre 3. Você pode pegar a habilidade que vai melhorar o seu ataque, vai melhorar a sua habilidade de ataque especial, porque você joga ele no computador, eu joguei ele usando um controle de PlayStation. E aí, com um botão eu tenho um ataque leve, o outro eu tenho um ataque pesado, e aí eu tenho as habilidades que a seu personagem vai fazendo, e você tem que esquivar. Porque ele é um jogo que você tá controlando os ataques, então o Vampire Survivors, né, que vai ser bastante comparado, você tem os ataques automáticos. Ele se comporta de uma forma muito pré-determinada. Nesse aqui não, você controla a personagem. Você pula e dá um ataque e ela faz uma outra coisa. Você rola, você esquiva, você tem que estar atento para esquivar os oponentes. E o jogo ele tem, até uma coisa que eu achei bem legal é que ele tem 2 modos de câmera. Uma câmera que tá bem próxima da personagem, que faz com que ele pareça bem um character action mesmo, e uma câmera mais afastada que faz com que você pareça realmente um jogo desses de horda, um Musou quase. E você vai avançando. Quando essa câmera tá mais distante, ele até tem um ângulo mais quase que isométrico ali, né? Pra você ter uma dimensão melhor e tal, ver tudo. Eles colocaram esse modo de câmera como um modo beta, tá? Porque o jogo meio que vai controlando pra você. Você pode só se preocupar em andar e atacar. Mas funcionou muito bem, de verdade. Funcionou bem, de forma bem agradável pra mim. Pelo menos nas primeiras fases. Porque ele é um jogo difícil. Ele era um jogo que a ideia dele é ficar dando murro em ponta de faca. Se ele tem essa vibe meio roguelite, né? De você avançar, cumprir objetivos, ou morreu, ou voltou pro seu hub ali com melhorias e faz melhorias permanentes, é compreensível, né? O jogo vai dar umas dessas porque a ideia é que isso aconteça mesmo. Acho que até chegar um ponto em que você vai nativamente vai estar tão forte, né? Porque você já aprimorou muita coisa e aí o resto é só bônus, né? Que é aqueles benefícios temporários pra você progredir e abrir o caminho e tal. E aqui, pelo que eu tô vendo, ele parece bem legal, assim, um bom jogo de ação e sobrevivência aqui, na verdade, né? Sangrento pra caramba, bem violento. Sim, ele é um jogo bem bonito, mas ele é bem leve. Meu computador não é uma das coisas maravilhosas e rodou ele muito bem. Dá uma nivelada ali no gráfico, mas rodou ele tranquilo, rodou bem liso e tal. O jogo ele tem umas artes conceituais muito lindas que deram origem a uns monstros bem interessantes. Sim, cara. A monstrificação das coisas aqui é bem da hora. Ele é bem agradável, tá? Ele tem um bom uso do gráfico dele. E você vai avançando e ele vai revelando cada vez mais coisas e mais camadas. Como ele é mais difícil, ele é um jogo de ficar dando murro em ponta de faca. Você tem que ficar batendo, ficar vencendo, morrendo, aí vai melhorar um pouquinho, melhora a sua arma, você vai liberando mais armas, liberando mais coisas, que vai permitindo você avançar de fato. Aliás, você falou em armas, eu vi que ele tem uma variedade aqui, né? Que tem espada, tem foice, o que mais tem? Tem martelo, tem outras coisas que eu não liberei porque eu sou ruim. As armas são mais estéticas ou influencia a forma como você controla a Mirror? Influencia bastante a forma. O jogo ele tem, é aquilo, né? O martelo ele é mais pesado, causa mais dano, você vai ter que jogar de uma outra forma. E ele deve ser mais lento, acredito, né? Exato, mais lento, mas o ataque pesado dele é devastador. Tá, não. Aqui é legal que além da variedade de arma, tem efeito elemental e mágico em algumas armas, né? Por exemplo, você pode aplicar efeito de fogo, raio, ataques por área, alcance maior. E os efeitos elementais, por exemplo, eles não são aplicados só nas armas, mas como nas suas habilidades também. Então, você tem a habilidade de esquiva, você pode ativar uma habilidade ali, de esquiva não, por exemplo, mas você aperta um botão e você tem um avanço com a espada, por exemplo, a habilidade da espada, você dá um avanço furando vários inimigos. Mas você pode ter uma habilidade que dá um elemento de fogo nesse ataque específico. Então, o seu avanço mágico com a espada vai ter um efeito de fogo que vai pegar em todos os oponentes. Ou você pode pegar uma habilidade que a cada 20 metros, ele calcula em metros no jogo, a cada tantos metros que você avança, cai um raio num oponente aleatório que vai causar bastante dano naquele oponente. Então você às vezes consegue, do nada você tá lutando e você tá fazendo uma build que você vai matando inimigos sem você olhar muito. Porque a ideia é meio que essa, é você construindo várias builds diferentes. Meio que numa pegada dessas roguelike, desses Vampire Survivors, que você vai construindo um personagem que vai ficando cada vez mais devastador. Pelo que eu vi aqui, cara, ele é bem diversificado mesmo, ele é bem interessante, assim.
Como eu não tinha jogado ele, né, aí eu fiquei nessa de impressões visuais. E bastante divertido. Ou seja, ele investe na simplicidade pra criar uma coisa divertida e que é interessante, né? Você não chegou a terminar ele, né? Não cheguei. Eu até brinquei que antes da gente gravar eu tinha falado, tem um outro jogo que a gente vai jogar que eu já esperava ser ruim, mas nesse eu tô surpreso, porque ele é um jogo de ficar tentando e eventualmente você consegue. Cara, eu zerei Hades, mas tudo bem, demorou dezenas de tentativas até eu conseguir matar o boss pela primeira vez. Nesse daqui eu demorei dezenas de tentativas e tava na sala inicial. É porque eu sou ruim? Muito provavelmente. Mas o jogo, ele tem uma dificuldade ali, eu acabei não zerando ele, mas ele vai avançando e o loop de gameplay dele é esse, sabe? Se você gosta dessa história roguelite, né? Sim. Se você gosta desse estilo de jogo, ele é um prato farto pra você que tá a fim de buscar uma coisa diferente. A gente falou em outro episódio daquele Jotun Slayer, mesma pegada. Se você gosta desse estilo de jogo, cara, super vale a pena. E ele é um jogo que é relativamente recente, né? Saiu esse ano, saiu em fevereiro. Sim. E tem relativamente poucas reviews na Steam, por exemplo. Então ele é um jogo que eu acho que ele tem um potencial aí de ser descoberto por uma galera que gosta bastante desse estilo de jogo. Assim, a pegada estética dele, esse clima dark, fantasy, medieval, né, violento, me atrai, me agrada, gosto. Bem heavy metal. E tem isso também, né? A trilha sonora... Puta que pariu. Carnificina aqui, né? Porque o que não falta no jogo é sangue. Sangue voando, pedaço voando, pois é. Bicho queimando. Não, ele tem bastante. Ele tem legenda e áudio em português? Ele tem legenda em português, sim. Tá. Legendas em português, interface, ele só não tem dublagem. Mas ele só tem dublagem em inglês mesmo. É padrão, né? Eu não espero dublagem tanto assim. Mas ele é um jogo de uma empresa relativamente pequena da Polônia até, né? Foi desenvolvido pela Hyper Strange, galera da Polônia, que nem você falou. E aqui eu entrei no site dos caras e realmente, eles mesmos são muito vibrados em metal, fantasia. Exatamente isso que eu ia falar. E no site dos caras, eu não sei se é vergonha ou só se esqueceram de atualizar. Porque o Hordes of Hunger não tá no site dos caras. Então, eu tava procurando exatamente isso. Falei, tem um monte de jogo aqui, mas não tem esse. Eu fui procurar. Que bizarro. Eu fui procurar justamente porque eu fiquei, não, tudo bem, vamos dar uma olhada aqui, né? Eles não atualizaram, ele foi publicado pela Hyper Strange. A pegada deles, eles são um time ali de, sei lá, 20 pessoas. Não é muito grande, mas eles têm vários jogos. É o Jupiter Hell, o Blood West, o Elderborn. Gente, esse Elderborn, se você olhar no site dos caras, parece capa de Zombicide. Não sei se vocês já viram aquele jogo de tabuleiro. Que é, tipo, um monte de monstro atacando um cara ali, ele pá. Porra, você bota um logo do Iron Maiden aqui que tá de boa. Então, assim... É a pegada dos caras. Respeito, legal. Os caras mandaram bem aqui, na boa, cara. Esse Hordes of Hunger aqui, eu adoraria que eles lançassem para videogame, cara. Que realmente o meu PC pra rodar né? Por mais que o jogo não exija muito, pra mim, às vezes, o PC é complicado. Ele tem uma cara mais Dark Fantasy e tal. Se você curte, eu acho que é uma vibe que é bem bacana. E ele foi distribuído pela Quali. Hordes of Hunger, né? Como tá disponível só para PC, então aqui pela Steam, o jogo base tá saindo R$47 e vale a pena demais. Se você gosta dessa pegada, o jogo é um prato cheio. Ele tem bastante carne pra morder, o jogo ele é bem profundo. E aqui a gente sai da violência nua, crua e bruta de Hordes of Hunger. E agora a gente vai falar de um outro que também é muito brutal, muito cruel, mas muito bem humorado, chamado Sumerian 6. É politicamente correto matar nazista em videogame ainda hoje? Porque Sumerian 6 busca isso, cara. Esse é o correto. Ok, muito bom então. Estou muito feliz porque esse jogo me permitiu fazer bastante. O fato do jogo ter isso já ganha muitos pontos comigo e deixa tudo mais interessante, mas... Vamos lá, o que é esse Sumerian 6, Matheus? Sumerian 6, quem gosta de joguinhos no estilo comandos, quem gosta de joguinhos clássicos de estratégia em tempo real, mas não RTS, é um jogo tático em tempo real. Então você controla ali poucas unidades e tem missões específicas a fazer. Sumerian 6, ele é um jogo nessa pegada, que ele te coloca no papel do controle de alguns personagens, 6 personagens no caso. Você vai desbloqueando eles ao longo do jogo, mas você começa com um personagem, depois você
tem 2 personagens pra você ir se acostumando, que estão em determinadas missões no meio de uma Alemanha, ali no período de 39 a 45, ali em 44, quando a Alemanha tava infestada de, eu não lembro se era barata, se era rato, tinha uma praga lá, acho que era nazista. É isso aí, então, esse tipo de inseto. Tinha bastante dessa praga lá, e aí você tá em várias missões ao longo do jogo, com esse inimigo em foco, porque uma parte da história que de fato aconteceu é que os nazistas, eles tinham divisões de pesquisa do oculto pra tentar desenvolver armas, né? Sim, eles procuravam essas coisas do sobrenatural. Exato, né? E maluquice. A cultura pop explorou isso de uma maneira que faz parecer fantástico e tal, mas assim, historicamente isso aconteceu. Quer dizer, eles usarem isso de verdade não aconteceu, mas que eles pesquisavam e tentaram encontrar uma maneira de, né, fazer isso acontecer é real. Gil, no meu coração, um soldado em forma de urso comendo cabeça de nazista é real agora, tá? Bom, como o Matheus disse, você joga com alguns personagens, só que todos eles são cientistas, né? E cientistas armados, bem motivados, dispostos a acabar com essa maluquice nazista, que é uma coisa meio diferente, é como se fosse uma realidade alternativa com algumas coisas meio tecnológicas ultra avançadas e tal, para aquela década de 30 ali, né? Naquele período. Então tem essa mistura do fantástico e tal, e, cara, que joguinho divertido. Porque ele começa de uma maneira que me lembra, inclusive, essa vibe meio Sniper Elite, essa pegada assim, tanto um pouquinho da estética, a disposição dos mapas, os objetivos, que às vezes você tem uma visão ampla do mapa e você vê todos os objetivos, posição de inimigo, o que tem que fazer, né? Só que aí você também espalha com essa tecnologia. E os seus personagens, né, como são cientistas, além de terem algumas habilidades bem únicas, assim, e próprias com essas tecnologias malucas, tem, claro, né, um que se transforma em urso, o que é muito bom. E aí você começa a ter essa possibilidade de misturar várias habilidades e usar todos os recursos da sua mão ali para fazer todo e qualquer tipo de estratégia, assim, o mais diversificado possível, que isso é o que torna o jogo mais legal. Você pode jogar uma mesma área, refazer ela diversas vezes de maneira diferente, usando as habilidades e tal, e cara, isso é tão viciante, cara, eu acho tão bom fazer isso. Esse jogo realmente me surpreendeu, principalmente com o senso de humor dele, esse humor rebuscado, mas ao mesmo tempo bobão, o mais legal, você está matando o nazista. Exato, esse jogo ele é desenvolvido pela Artificer, que é uma empresa polonesa também, mais uma da Polônia, e eles fizeram alguns outros jogos, eles têm uma expertise em fazer jogos quase que adaptações de board game, eu acho, porque são jogos de turno, jogos táticos e tal, jogos quase que realmente eu fiquei olhando pro catálogo deles e fiquei, nossa, parece que eles são bons em fazer quase uma adaptação de board game. O Showgunners dele, por exemplo, é bem essa pegada, eu achei que teria isso. E aí eles trazem pra gente um jogo que é o Sumerian 6, que eles trazem quase que a herança do que a Mimimi Studio deixou pra trás. Sim. Porque a Mimimi era uma empresa que fazia bastante desses jogos. Shadow Tactics, eu não sei se a galera tá familiarizada, também é um jogo nesse estilo, mas ele é no Japão feudal, então você controla ninjas, samurais e tal, pra fazer umas missões também de incursão, stealth e tudo mais, bem bacana. E eles faliram em 2023 e você tava com um vácuo de empresas que fossem desenvolver esse tipo de coisa. A Artificer entrou, o próprio Sumerian 6 não é um jogo novo, ele é de 2024, tá? Já tem quase 2 anos que ele foi ali do final de 2024, mas ele tá saindo agora pro consoles e é uma oportunidade de uma galera conhecer. É um estilo bem nichado, estilo de combate tático em tempo real. Merece mais olhar. Sim, pô, e é legal que além de cada personagem ter suas próprias habilidades, né, e você usar isso a seu favor, usar venenos e elementos químicos, a locomoção, que dependendo de com quem você tá controlando no momento ali da equipe, você pode usar algumas habilidades de stealth, de teletransporte, usar equipamento que pode matar ou de suporte, né, para você criar armadilhas, criar meios de fuga, e o melhor de tudo, usar o ambiente, cara, você usa praticamente tudo que tem no ambiente. Tem uma moita, tem mato, você pode se esgueirar, se esconder, fazer uma morte camuflada ali. Acidental. Também pode causar acidentes pra ninguém suspeitar. Cara, assim, o playground tá montado e a brincadeira, você brinca do jeito que você quiser. Você pode usar objetos pra causar morte, você pode induzir, né? Você pode controlar alguns inimigos e manipular eles pra fazer o que você quer, fazer reposicionamento, enfim, você pode manipular todo o ambiente se você quiser, usar os
recursos ali. É sério, eu acho que eu fiquei umas 3, 4 horas nas 2 primeiras missões, que eu ficava repetindo, que eu falei, não, peraí. Dá pra refazer isso aqui. Deixa eu testar de novo, né? Era só pra que, assim, eu queria testar os limites do jogo, porque ele parece tão permissivo, e ele é. E você vai liberando mais gente ali pra você controlar, porque no começo você não tá com todo mundo, mas aos poucos você vai abrindo. E a história é legal, a progressão é legal, assim, tem alguns momentos chaves que, né, ele vai contando o que tá acontecendo, a sua equipe vai descobrindo o que é esse bando de nazista, né? Tem esse cara, esse desgarrado, que é Hans Kammler. Então que ali ele tá tentando ser grandioso, então ele tá fazendo essas pesquisas com sobrenatural, desenvolvendo uma tecnologia altamente avançada pra sua época e tal. E aí você vai sabotando e vai, né, fotografar as coisas, documentar, destruir, impedir, enfim, você vai virando um empecilho e, cara, que delícia de brincadeira. O jogo, ele traz bastante isso. Eu gostei da curva inicial de dificuldade dele. É um jogo difícil se você não tá acostumado, ele é um jogo bem de nicho. Quem gosta bastante desse estilo achou o jogo relativamente fácil, mas eu entendi que é porque a própria Artificer, ela tem uma outra pegada na hora de fazer isso. Mas o jogo, ele começa, ele solta um personagem na sua mão. Você faz a missão inteira com aquele um personagem. E esse um personagem tem características específicas. Os poderes dele são de uma forma. Ele é o cara que tem arma, que pode atirar à distância. Ele é o cara que tem a habilidade de fazer mochileiro, né? Você entra no oponente e aí acompanha aquele nazista quando você sair, você consegue pular do corpo dele pra uma moita e já matar ele ali naquela moita, por exemplo. Você tem a outra habilidade de jogar uma flashbang e cegar aquele cara. Mas aí logo depois você libera uma outra personagem que tem uma outra filosofia de jogo. E o jogo, ele vai soltando isso na sua mão a conta-gotas pra que você consiga pegar os diversos personagens, os diversos modos de jogo, as diversas estratégias que você pode bolar com esses personagens, pra que você consiga fazer as fases de jeitos diferentes. No começo ele tá mais fechadinho, tá mais afunilado, e depois ele fala, cara, o mapa é esse, a missão é essa. Faz aí. Uma pegada quase que Hitman. Ele tem ali um caminho meio otimizado, um caminho que ele espera que você faça, mas ele permite que você experimente. Você não precisa matar todos os oponentes. Se o objetivo é chegar do ponto A ao ponto B, se você conseguir fazer isso, cara, da forma mais stealth possível, sem matar ninguém, sem alertar ninguém, é divertido. Ele te dá pontuações bônus se você matou, se você não foi visto, se você não alarmou ninguém, se você fez a fase rápido. E aí você, cara, que é completionista, se você é tipo Gil, você vai ter bastante tempo de ficar repetindo essas fases. É uma maldição, cara, é uma desgraça isso. Esse é outro motivo pelo qual eu falei, não, pera, deixa eu repetir isso aqui, né, porque, querendo ou não, eu dei uma olhada nos troféus, aí tem alguns que tem certas condições ali e tal, e quando você joga a primeira vez, você tá explorando. Por exemplo, tem umas mortes com a mina da química lá. É a Rosa Resnick, né? Que ela é uma exilada. E ela mexe com componentes químicos. Então você cria muitas possibilidades dele de eliminar, envenenar, explodir, derreter, dissolver, queimar, enlouquecer. Mano, é tanta possibilidade que eu ficava querendo testar. Então, às vezes eu jogava umas coisas ali do cenário, você começa a ter umas sacadas. Você fala, e se eu mandar esse maluco aqui envenenado, ele vai bater nessa coisa, vai causar um acidente, vai matar uma outra galera que tá passando ali embaixo e eu consigo ir embora e ninguém percebe porque foi um acidente e viram que foi o cara. Exato. Eu gostei porque tem jogos que, por exemplo, Shadow Tactics era um jogo que se você causava uma morte acidental, ninguém falava nada. O pessoal só, morreu. Antes ele do que eu. Nesse não. Nesse, se você causa uma morte acidental, não é que você vai levantar um alarme, mas os caras, eles vão olhar o que aconteceu. Levantar uma suspeita. Vai levantar uma suspeita, mas não é que eles vão estar buscando alguém que matou aquele cara, mas eles vão estar tipo, o que aconteceu? Então você consegue usar isso a seu favor. Se você matar e deixar um corpo aleatório, tipo, que tomou um tiro, isso gera um outro tipo de alerta, que gera um alerta no sentido de os oponentes, eles vão ficar buscando ativamente quem que matou aquela pessoa. Por um período curto, de fato, e eu joguei no Easy também, né, então eu não sei, tem jeitos de jogar mais difícil, que bota mais oponentes no mapa, muda um pouquinho a forma como você vai jogar, mas ele tem algumas questões que ele vai gerando pra você isso, e eu achei o jogo com uma forma bem interessante. Ele pareceu feito com um carinho bem grande pra um nicho que tava sem oportunidades, sem opções agora de jogos novos. Eu achei bacana. E assim, eu fazendo um teste de dificuldade também, que em alguns tipos de jogos eu sempre gosto de jogar na dificuldade máxima se ela tá aberta, porque muito tempo eu descobri que certos jogos, a galera que bota uma dificuldade alta, ela não se importa em testar para ver se a dificuldade condiz com o que o jogo quer que você faça.
E nesse aqui, funciona. A dificuldade easy, por exemplo, embora o jogo ele seja de nicho, ela é muito convidativa pra uma galera que, sei lá, não curte esse tipo de jogo, vai achar difícil. O jogo ele vai entregar diversão. A dificuldade é, tá, como é que eu vou matar esse inimigo aqui usando essas 10 possibilidades? Você escolhe uma, vai, ou vai no stealth, brinca de ninja ali, ou você se diverte, deixa eu testar isso, deixa eu testar aquilo. E outra, a progressão da história, ela é bem bacana, bicho. Na hora que você vai liberando os personagens, as conversas, as histórias, porque o jogo, ele se inspira em ambientes reais da época, né? Ali da Alemanha nazista, no caso. Lugares assim que a galera explorou e bota esse lado fantástico dessa super ciência, né? Junto com essas tecnologias malucas ali, então eles já começam a viajar e tem essas brincadeiras. Existem fatos e locais históricos, mas, né, com essa camada videogame, diversão e loucura que deixa o jogo muito atraente, principalmente pra quem curte história, cara. Então ele é um jogo que quando você começa a pegar a ideia do que ele quer que você faça e você vê que cada personagem tem o seu jeito de jogar e tem coisas ali, e inclusive tem as super armas que você pega também, que você encontra e tal, que, né, já agrega uma outra camada ali. Os níveis de estratégia, o limite é só a criatividade. E isso é uma coisa, pra mim, pelo menos, é muito perigosa nesse tipo de jogo, porque ele não me deixa avançar, porque eu quero testar tudo. É divertido. E matar nazista, né, das maneiras mais cruéis e divertidas possíveis, pra mim é lucro. É sempre bom. Eu sempre acho que um jogo que permite que você mate os nazistas, eu acho que ele merece uma atençãozinha ali básica. A gente precisa disso. A galera realmente caprichou ali de dar os mapinhas. O mapinha tem muito o que fazer. Você tem muitas habilidades pra explorar, muitas combinações pra fazer. Você pode jogar stealth, pode jogar na ação na porra louquice, causar acidente, tocar o terror, enfim. N coisas pra fazer e, claro, a história, conforme ela vai progredindo, ela vai saindo mais desse, entre muitas aspas, né, o comecinho meio pé no chão, e a loucura só vai aumentando, e é um negócio que ele te abraça tão forte que quando você se dá conta, você, beleza, manda o Cthulhu também, que eu dou porrada fácil. Que, inclusive, tem o quê? Tem um temperinho de horror cósmico no jogo. Sim, cara, você tem uns inimigos ali que você enfrenta que você vê que, os caras já conseguiram chamar uns monstrão aqui, então eles já estão controlando uns soldados meio monstro, né? É tanta possibilidade e é um jogo que você vê que não tem como reclamar. E você pode explorar mapa por cima, por baixo, subterrâneo. Exato, ele é um jogo que ele é aberto, ele é abrangente, ele tem bastante opção, ele tem bastante coisa. Ele dá bastante oportunidade pra você jogar e se deliciar, se deleitar com esse tipo de coisa. Meu único contra, né, já entrando aqui, infelizmente ele não tem legenda em português. Não tem. É o único detalhezinho chato que esse jogo merecia, cara. Os textos são tão bons, são tão divertidos. Assim, é simples, mas é tão divertido, é tão enérgico. Total. Eu, como fundador de RPG tático estratégico, afinal, Disgaea tá aí, minha paixão, e tantos outros jogos. E esse aqui é um outro caminho ali dessa parte tática que fazia tempo que eu não jogava e realmente, cara, eu tô encantado pelo jogo. É muito bom, cara. O ouvinte não percebeu quando você falou do Disgaea, eu falei, porque esse realmente ele falou de Disgaea, falou desse cara. O nome desse podcast é por causa de Disgaea, pra quem não sabe, saiba, né? Que ali você pode evoluir bonecos até os level 9.999 e dependendo do jogo dá pra ir até além. Saudável, pouco grande, gente, pouco grande. Coisa tá? saudável, né? E aqui, ó, pra gente finalizar, o jogo na Steam, ele tá saindo a R$90. No PlayStation, né, tem aquela pedradinha, a taxa otária da Sony. O jogo base, ele tá R$170. No Xbox, R$80,95. No Xbox ele tá mais barato, boa. PlayStation, você podia fazer isso. Você ia vender tanto mais jogo, eu compraria mais. Viu? Olha, eu quero comprar jogos, eu só não quero ser feito de otário. Tira essa taxa otária aí, bicho. E trazendo o camarada Alex. Fazia um tempinho que tava aí de fora, né? E aí, mano? Final de ano estendido, né? Estendido até o meio do ano, né? Basicamente. Pois é, né? Tempo embaçado, né? Mas quando dá... Correria dos dois lados, né? Pode crer, cara. Mas, assim, tem coisa aqui que a gente vai falar, né? E já pra não atrasar mais do que já tá... Contigo a gente vai falar sobre uma trinca de jogos aqui. Deixa eu adivinhar. Você me chamou, é jogo indie. Os 3. E os 3 são jogão, né? Talvez um nem tanto, mas pelo menos 2 é garantido. Então, pra começar essa trindade aqui, vamos falar do Super Alloy Crush. Opa!
Esse jogo aqui, eu meio que tava acompanhando o desenvolvimento dele, né, em rede social. Eu fiquei embasbacado com as artwork, com a brincadeira com os sprites gigantes saltando na tela e com a ação frenética. Mano, sobre esse jogo, assim, vamos ver tal, vamos falar sobre esse jogo. Assim, eu falei, deixa eu só conferir, né? Eu joguei aqui, eu falei, mano, cuidado com a minha vida, por favor. Veja o lado bom, eu não mandei de noite num dia de trabalho. Pra você não virar à noite e depois ficar aí e eu ficar me sentir culpado, tá? Obrigado, amigo, você é um amigo. Porra, mas que joguinho incrível. Eu achei que ele tem uma estética que ele me lembra muito o Mega Man X, só que totalmente alucinado, né? É caos na tela, explosão e... Eu acho que ele tem uma vibe mais assim, tipo do Gunvolt, assim, do que do Mega Man, né? Porque sim, tem essa vibe também. o Mega Man, querendo ou não, ele tem aquela escola travada. É, tipo, mais cadenciada e mais tal. cadenciado. O Mega Man é um jogo mais tranquilo. O Gunvolt é um jogo mais frenético, né? Assim, tipo, questão de habilidades e tal. Assim, então acho que ele vai um pouco mais nessa pegada do Gunvolt. Mano, como você falou, o sprite work, mano, do bagulho, tava mostrando pra amigo meu que é artista de sprite. Mano, o cara só faltou derreter, tá ligado? Com a qualidade do bagulho. Porque é impressionante. Eu acho que muita gente é a favor da pixel art eterna nos jogos e quando a galera consegue exceder, tipo, porra, eu não sabia que tava fazendo umas pixel art tão bonita e tão rebuscada assim. Ainda mais nesse mundo que nós estamos de IA, né, cara? Você tem que dar um valor, assim, quando é um trabalho à mão, assim, muito bem feito, né? O bagulho é lindo, é ridiculamente lindo, seja em game, né, que as sprites são pequenas, ou quando dá aquelas explosões de cores, quando você usa habilidade que aparecem umas sprites em artwork ali, explodindo na tela gigantesca, coisa linda, bicho. O que eu gostei muito foi do artwork dos NPCs, né? Quando você vai pra base, tu tem os artworks dos NPCs que aparecem ali de praticamente tela inteira, assim, né? E você vê os detalhes, tipo, expressão, detalhes de roupa e tal, assim, isso é muito bem feito. E tem aquela vibe também, né? Como se a sua protagonista, e tem alguns personagens femininos, então quando aparece as sprite work gigante ali em movimento, tem um movimento rebuscado até demais, né? Se é que vocês me entendem. O bagulho, aquela engine, né? Básica. A física ali, os caras souberam trabalhar. E assim, pesados, goste ou não, é muito caprichado, mano. Os malucos capricharam em todos os detalhes, em todas as maneiras, né? Mas assim, pra gente não se sobrecarregar tanto aqui, já que a gente já começou elogiando demais a parte visual, Super Alloy Crush é um jogo 2D de ação frenética, traz uma porrada de habilidade que você pode ir agregando na sua personagem, personalizando e tal. Chega a tornar ele quase como um jogo de luta, né, cara? Só que é um jogo de ação, porradaria, de esquerda pra direita ali. Ele tem muita questão de habilidade, builds, power-ups, que conforme você vai jogando, você vai ganhando umas moedinhas, parafusos, que são a moeda de dentro do jogo, né, pra você comprar as coisas. E tem muita opção pra você fazer isso, o que é ótimo, mas também é ruim, a gente vai falar mais depois, assim, tipo, ele é uma faca de dois gumes, essa gama de opção que o jogo te dá, né? E a gente chega naquele ponto de é tanta coisa e vai muito do estilo da pessoa que gosta de jogar, né? A gente basicamente quer pegar a melhor opção que a cada passo que você dissolve o cenário, assim, destrua tudo e todos. Sim, a gente já conversou sobre isso. Quando eu tô jogando esse tipo de jogo assim, cara, de Power Fantasy, tipo, né? de build, que você consegue aumentar uma habilidade, expandir, combar ela, eu vou pro Power Fantasy, cara, eu gosto de dissolver a tela, cara. Eu quero chegar assim, os caras falam assim, mas aí você perde a dificuldade. Eu falo, mano, eu quero destruir a dificuldade do jogo, eu quero passar por cima, varrer a tela com tudo assim e conseguir o mínimo possível pra causar o máximo de dano, tá ligado? Todo jogo que eu jogo eu vou nessa base. Então, por isso que eu falei, vai muito de estilo de jogador. Assim, eu gosto muito desse lado do Power Fantasy, mas eu também, pelo menos pra jogo que tem muito golpe, habilidade, essas coisas, eu gosto muito da parte estética, da movimentação da coisa, manja? Ou de como você pode fazer certas combinações e usar aquilo pra criar meios de você progredir pelo cenário, de você explorar, ou até de você quebrar o jogo usando combinações de habilidades, o que esse jogo permite, né? Mas, assim, é ridículo o que esse jogo consegue te entregar. O problema é que na hora que você fica confortável com as 2, 3 habilidades destrutivas ali, é difícil você tentar querer experimentar o resto, né? O jogo, ele meio que te dá uma sensação muito confortável e só vai. Acho que não só isso, acho que como ele tem tabelas e tem bastante opção pra te dar, quando você tem isso, você espera mudanças nessas habilidades que você tá fazendo. E não tem impacto, tá? Então assim, vamos supor, você colocou uma habilidade lá na tabela, você vai jogar, vamos supor, putz, você tava dando, sei lá, 100 de dano. Você vai dar tipo 105 de dano com a mudança que você fez. É uma mudança tão pequena
pequena. Porque assim, valeu a pena você ter um sistema pra você colocar essa habilidade lá, tá ligado? Sim. Então assim, às vezes ele tem muitos sistemas, acho que esses sistemas nem todos foram pensados. Eles colocaram assim, vamos colocar porque é divertido, mas não foi colocado pensando realmente nas possibilidades do jogo, né? Sou obrigado a concordar contigo nesse ponto, porque tem uma coisa que eu gosto nesses jogos, assim, quando tem muita ação e pancadaria e muito inimigo e muita coisa acontecendo. Pode até deixar meio feio o jogo, mas eu curto que é quando você tá arregaçando os inimigos, começa a pipocar número ali de tamanho de dano que você vai dando e tal. Sim. Dá aquela sensação de quero mais, eu quero destruir mais. Eu te dá altas cargas de dopamina ali, de prazer, de tipo, porra, como é que eu vou construir uma build que eu consiga destruir mais ainda e cause mais dano na tela? Sim, então, mas essa parte que eu falei, aí a gente entra naquilo. O jogo base, ele já tem essa carga de dopamina. Alguns dos sistemas a mais que tem de build, eles não agregam. Então, os sistemas morrem aí, né? Aquela parte do core, né? Aquele núcleo bom, tá ali perfeito e funciona bem, mano, porque você começa a jogar, você vai batendo, sapecando o inimigo pra cima, aparece escrito assim, overkill no inimigo. Você continua batendo, o inimigo não cai, você fica jogando pra cima. O corpo não cai no chão até eu deixar. O contador de combo subindo e você lá batendo. É legal, só que quando você chega na parte das modificações, das builds... O efeito é mínimo. Não faz tanta diferença, o efeito é mínimo. Até no Mega Man, que é um jogo que não é voltado pra isso, quando você troca uma arma, mano, é clara a diferença. Então assim, porque você tá com a arma do Airman, trocou do Cutman, do inimigo que você vai bater no Cutman, você vê na hora a diferença disso daí, tá ligado? Tipo, é questão de, vai de 5% pra 60% de dano que você tá dando, tá ligado? Assim, tipo, é muito grande. Aqui no caso do Mega Man tem o lado tático da coisa, né? Ou você usar uma coisa de maneira simples, mas eficiente, enquanto esse aqui ele é alucinado. Por outro lado, a questão estética do uso dos golpes, porque, cara, você tem muita possibilidade, muita tipo de arma, que é basicamente arma de você sair na mão, né? E tem algumas armas de ataque a média e longa distância, ataque de raio, canhão, tudo. Começa por isso, né? Na verdade, que o jogo ele te dá a opção de você escolher de início 2 personagens, né? Você tem ali, tipo, a Mu e eu esqueci o nome do outro rapaz que é o robozinho, eu esqueci o nome dele. É Kelly. Joguei pouco com ele, eu joguei mais com a Mu, porque ela tem uns ataques melis foda, assim, eu gostei de... Ela é incrível, combinou comigo. E assim, e você vai jogando isso, e cada um dos 2 personagens tem estilos bem diferentes, tá ligado? Sim. De combate, assim, de como que você vai solucionar a tela, né? Aqui, assim, o jogo, vocês são basicamente 2 caçadores, né, que viajam de planeta em planeta e estão buscando, tipo, o tesouro cósmico que tá no planeta AE38, né? E aí você vai viajando entre esses planetas e tal, e a ação... Tem interrupção de um grupo de NPCs, né, que vem, que você vai ter que lidar, descobrir por que eles estão te atacando e tal, assim. A história, assim, ela é interessante, mas é que todo o resto do jogo rouba a cena, né? Isso que é foda, cara. Então, eu acho que, assim, a história eu comecei a acompanhar no começo, mas chegou num ponto que eu tava dando skip, porque já era, tipo, sabe, aquele... Os caras tava colocando, tem que colocar uma história, vão colocar... Mas nada tava me prendendo ao ponto de falar, que bacana essa história, essa interação de personagens e tal. É bem genérico essa parte aí, tá ligado? Eu me forcei pra ver um pouquinho ali, mas é uma coisa que ele tenta mais desenvolver personagem, né? E nem assim, quem que são os personagens. É mais, sabe, aquela coisa da trocação de conversa. É mais só pra preencher ali, tá vendo? Sim, e é bem genérico mesmo. Pô, e em vista da ação que o jogo entrega enquanto você joga de mecânica, cara, infelizmente isso suprime qualquer outra coisa. E mecânica esse jogo é um tesão, cara. Jogar com os personagens e você testar suas habilidades ali. Quando você tá com as garras que muda totalmente o setup de movimentação dela de ataque, de cima pra baixo, de esquerda pra direita, diagonal. E você, conforme você vai jogando, você tem a opção de desbloquear novas habilidades e trocar habilidades. Então você chega uma hora que você consegue dar 4 pulos no ar. Mano, você consegue, tipo, o ataque que é o de parafuso, em vez de ir pra frente, você consegue ir pra cima. Você consegue cancelar pulo. Ele tem muita opção de combo, assim. Você vê que os caras jogaram bastante, tipo, jogo de luta, tá ligado? Pra fazer o combate do jogo. Quando os caras conseguem implementar, tipo, mecânica de jogo de luta, né? Do famoso 1x1 e tal, num jogo side-scroll de pancadaria, ou de ação ou plataforma, já tem o meu respeito. Pra mim, esse jogo, eu acho que com o que eles mostraram aqui, conseguiram colocar, eles conseguiriam fazer um clone de Smash Brothers sossegado, com o core que eles têm, tá ligado? Com as habilidades, com tudo, assim. Combate contra chefe, esteticamente o bagulho é um arregaço, o desafio é foda,
que o jogo ele meio que te pressiona, tipo, essa é a hora de você brilhar, vai, se consagra pra nós aí, mano. Os chefes têm ataques telegrafados, então não é aquele ataque injusto que você fala, tomei sem saber o porquê que eu tomei. Não, você vai entender o porquê que o boss tá te atacando, você vai ter o tempo pra reagir e é muito bem feito mesmo. E assim, né, que nem a gente falou, a parte das techs art, pelo que eu tava vendo aqui, ó, são mais de 50, então se você for testar as possibilidades e não se apegar 2, 3, cara, você vai pirar. Personalização das coisas que você pode fazer, as combinações. É claro, né? Você tem que ter grana também pra comprar, que é muita coisa pra comprar. Coisa que eu gosto também, tem muito colecionável também, coisinha pra você coletar, né? Aí entra na parte de você rejogar, né? Ele tem essa vibe meio roguelite, né? Você vai pegando melhorias, a volta faz de novo, junta uma grana, vê o desempenho, testa suas paradas aí, vai. Além dos modos que você vai ter de jogo, né? Porque você tem o modo normal, né? Que é tipo, que já começa, tá lá. Você tem o modo Ultimate, né? Que é... Ultimate Challenge, né? Que ele tem o Story Mode, que é o mais de boa. Isso, deixa né? só... Tem o Battle Rush. Cara, eu não consegui terminar ainda, assim. É meio complicadinho quando você vai numa sequência só, mano. Que aí você tem que ter meio que um preset ali. Aí tem coisas que, pelo menos comigo, né? Pra alguns combates é incrível, pra outros eu tive que mudar e tal, sabe? Pra buscar a facilidade, então... É um negócio de adaptação ali, mas é muito, muito interessante. E o Ultimate Challenge... Maluco, esse eu não avancei muito. Eu adoro desafio, mas esse aqui tem que jogar muito, tem que fazer muita melhoria pra depois me arriscar. Eu vou te falar que assim, eu senti, eu jogando, né? O jogo é curto, ele tem 7 fases, né? Que eu falei, depois você pode ficar rejogando pra pegar os itens e tal, tem os modos, mas assim, o jogo em si é curto. Eu senti mais dificuldade com alguns tipos de inimigos do que com os boss, tá ligado? Tipo, os chefes, tanto que teve uma fase que eu tava jogando, era uma sala com um inimigo brilhante com uma borda roxa, tá ligado? E tinha um item. E eu falei, mano, eu vou pegar esse item e eu vou matar esse bicho. Eu não descanso. Morri uma vez, morri 2 vezes, morri 3 vezes, morri 4 vezes. Aí eu, mano, tava tipo, esse jogo ele também é engraçado porque ele não tem um sistema de vida convencional. Ele tem energia, né? Sim. Então você tem um X de energia e cada vez que você morre, você vai perdendo essa energia, tá ligado? Chega uma hora que aí você não vai mais, né? E eu morri pra cacete. Eu falei, mano, fudeu, não vou passar do boss, né, mano? Aí passei o boss de prima, tá ligado? Assim, quando eu cheguei. Mas eu perdi basicamente tudo nesse inimigo no meio da tela, tá ligado? Pra inimigo, normalmente você encontra grupos, né? Nem sempre vem um inimigo só, às vezes vem 3, 4, a tela lota. Eu peguei mais alguns em algumas telas. Esse inimigo geralmente ele tá em uma tela com algum power-up, alguma coisa que você destrava, né? Ele é um inimigo que é muita porrada, ele não toma knockdown, ele não fica travado nos seus combos, ele corta você, tá? Então assim, você tem que ficar muito esperto pra fazer. E esse, eu senti muito mais dificuldade nesses caras, assim, né? Porque são mais de um que tem no jogo, do que nos próprios chefes, assim. Esses caras, eles fogem do convencional. O chefe, por exemplo, você tem os padrões, você sabe a quantidade de golpe que você aplica e a hora que você vai esquivar, ou que você vai bater de frente com ele pra tipo, pô, ele não vai me causar tanto dano, e o dano que eu vou infligir se eu bater junto com ele aqui é vantagem pra mim. Já esses inimigos não, cara. Exato. Trilha sonora também é um arregaço nesse jogo, curti pra caramba. Combina demais com o jogo. Tudo nesse jogo que tem é pra deixar você muito pilhado, assim. Mas tem coisa ali que, mano, eu apanhei muito. E quando eu digo isso, eu tô falando de uma forma que eu achei divertida, sabe? Que é um jogo que ele é muito estimulante. É aquele jogo que eu quero ficar animadão e eu quero fazer o melhor que eu posso. É esse jogo. E você comentou em ficar animadão, quer fazer bastante coisa. Um dos pontos fortes desse jogo, que é difícil você ter nesse tipo de jogo, é a oportunidade de você jogar em multiplayer, tá ligado? Você consegue jogar de 2, aí a zona, o que era bagunça, vira um caos. Porque, mano, é tanto tiro, tanta porrada acontecendo ao mesmo tempo. Eu admito que eu consegui jogar co-op uma vez e eu não consegui tancar não, bicho. Porque a pessoa que eu joguei era um aleatório qualquer. Eu falei, só vou testar, né? O cara era bom. Ele fazia uns combos alucinantes que eu ficava mais prestando atenção no que ele fazia, que eu ficava embasbacado, e aí eu ficava perdidão, porque, mano, é muito número, é muita explosão, um jogo ele é muito vibrante. E eu gostei bastante, cara, porque assim, os caras trabalharam legal no multiplayer, porque você consegue jogar ele com couch co-op, né, de sofá mesmo, você joga junto, você consegue jogar online e você consegue jogar remote online, tá? Porque assim, se você não tem um jogo, eu compartilho minha tela e você joga comigo, como se você estivesse do meu lado. Não, isso aí eu não testei, eu testei só o online mesmo. E isso é fantástico. Torço pra que esse jogo ele chegue para os videogames, porque maluco, eu vou querer platinar isso aqui, mano. Qualidade técnica, o jogo é incrível, a direção de arte aqui, que é aquela coisa mais noventista, né? Tudo muito lindo. Infelizmente não tem legenda em PTBR. E aqui, ó,
Por enquanto ele só tem pra Steam, né? Um jogo desenvolvido e lançado pela Aloy Mushroom. Eles são um grupo pequeno, né? Eles lançaram um jogo há uns anos atrás, que é o Super Alloy Ranger, né? No mesmo universo, só que ele é um joguinho bem mais simples, né? Você vê que ele, na época, os caras eles estavam realmente começando ali, você vê os gráficos, também é um jogo legal. Então é um time que você vê que os caras já têm uma experiência ali no gênero, né? E ó, o salto evolutivo é gigante. Cara, os caras realmente capricharam, né? Então aqui, ó, disponível só na Steam, se você for comprar o jogo base, R$39. Isso sem promoção, tá? Menos de uma pizza aí. Pra um jogo de altíssimo nível, alta qualidade e alto desafio, né? Talvez não agrade todos, porque certamente quem vai jogar pela beleza aqui vai ficar frustrado pela dificuldade. Mas que fantástico esse jogo. Eu recomendo bastante. E aqui, Alex, a gente vai pra uma coisa que eu acho que é mais da sua alçada, né? Mais rock, mais paulada, mais do capeta, survival, roguelike. Agora a gente vai falar aqui do Devil Jam. Aí vestiu minha camisa, tá ligado? Já adiantar que Vampire Survival fez escola, né? Que Devil Jam... virou um gênero, não tem o que falar. Ele não foi o primeiro, não foi o original, mas assim, a partir dele, tudo se definiu. Não tem o que falar. E é um jogo que é um estilo que tá tão consolidado hoje, cara, que você vê tanto jogo saindo e tem jogos que são simplesmente cópia, os caras colocaram, só muda o nome das habilidades e o bonequinho, mas tem jogos que modificam, tem assim, House of Torment, que os caras dão uma pegada de Diablo com Vampire Survivor, você tem o Two Ways to Die, mais ou menos a mesma pegada, e Brotato, que é famosão também, e você tem agora o Devil Jam. O problema não é você nem copiar o estilo, né? Você conseguir, a partir daquelas mecânicas e daquilo que torna o gênero e o jogo bom, você dar uma identidade própria, né? Pra você ver que ele é inspirado, não copiado. Exatamente. Que é o caso desse Devil Jam aqui, porque eu fiquei surpreso, primeiro pela estética, né? Tem que elogiar porque é tudo desenhado à mão, tudo bonito, tal. E você vê que é mais uma inspiração do time, né? Porque não somente os caras se inspiraram na jogabilidade do Vampire Survivor, mas você vê que os caras pegaram claramente a influência de Hades, tá ligado? Sim. Toda a estética é Hades puro. O que acontece aqui? É um roguelike isométrico de ação. Basicamente você tem um boneco ali que ele vai atirando sozinho e você só tem que movimentar ele pelo cenário e você no máximo pode usar um segundo stick para direcionar o seu ataque, né? Só que da parte de história, o jogo ele é meio obtuso, né? Vai te jogando na ação, mas por alto, o que acontece? Você faz parte de uma banda de rock que fez um pacto com o capeta e vai fazer o show da sua vida no inferno. Depois de assinar um contratinho com o diabo, aí, né, pra tocar sua musiquinha, o seu rock and roll lá. Você tá no inferno, nada vai ser do jeito que você pensava, né? Pois é, né? Aí você vai enfrentar hordas de demônios e bichos e criaturas. Vai ter que aguentar um certo tempo ali, uns 30 minutos, vai tendo rodadas e aquela mesma vibe do Vampire Survivor, né? Que você vai matando inimigo, vai coletando almas, vai fazendo level up. A cada level up você sempre tem 3 habilidades passivas ali pra escolher, pra equipar. Padrãozinho. Só que o que é legal, cara, que esse jogo, como eles pegaram a temática de rock, né? Tipo de instrumento musical, eles colocaram um twist assim que você não ataca, ele ataca automático conforme o tempo e tal. E o que eles colocaram pra dar uma carisma a mais? Eles colocaram como se fosse notas musicais no ataque. Então assim, sim, você tem os acordes lá, que são tipo 4 acordes. A cada habilidade você vai ter que colocar em um desses acordes. Então assim, você faz 1, 2, 3, 4, volta pro primeiro acorde. E cada habilidade você vai combando e colocando nessas linhas de tempo, né, da música. Cara, é interessante, é uma outra camadinha ali dentro de um gênero pra você ver que o jogo ele vai conseguindo ter uma identidade própria, né, dentro de tudo aquilo que a gente já conhece. Pra quem gosta do gênero, vai ser familiar? Sim. Só que, né, esses pequenos detalhes é que fazem a diferença. Assim, eu já adianto que em termos musicais, assim, é o rock, né? Tem essa pegada, tá? Essa vibe. Eu curto, mas eu já deixo uma crítica aqui que o jogo ele não tem tanta variação, né?
tanto dessa parte musical quanto da variedade de inimigos. É claro, você tem uma puta de uma arena ali, tem uma porrada de tipos de inimigos que aparecem, mas na hora que você chega ali na 10ª rodada, basicamente você já viu todos os tipos, né? E tem aquela coisa, você sobreviveu certas rodadas, passou um tempo, chegou num determinado ponto ali, você ia ter um combate contra chefe, né? E os combates são legais também, criativos no primeiro momento, mas mais pra frente não varia tanto assim. Mas o desafio é bom, tá? Então, mas isso daí, Gil, acho que não é um problema, é do estilo. O estilo tá atrelado, porque se você coloca muita coisa, o jogo já é poluído, já é cheio demais, tá ligado? Então, o jogo ele meio que depende dessa repetição, porque você vai jogar Vampire Survivor, cara, você vai ter primeira wave, vai ser caveirinha, segunda wave, vai ser cabeça de medusa, aí tipo, na quarta, o que vai mudando é que a caveirinha vai ficar grande, aí, mano, chega lá, na 10ª rodada, você vai ter 10 tipos de inimigo diferentes só, tá ligado? Então assim, você não tem muita variedade, né? E esse jogo, você vê que ele tá na mesma veia, tá seguindo o mesmo estilo, mas ele é um jogo novo, né? Ele ainda, tipo, saiu o quê? Finalzinho do ano passado. Um jogo, você vê que ele ainda tem caminho pela frente, né? Eu vejo que os caras têm bastante potencial pra continuar expandindo esse universo aqui se eles quiserem, né? Porque é bem interessante. Vai que os caras seguem nessa vibe Vampire Survivor fez, de que vai agregando coisas ali e vai desenvolvendo e expandindo. Aqui, inclusive, me diverti, é muito viciante isso aqui. Eu vou ter que platinar, eu tô jogando no PlayStation, tá? É complicado e pelo estilo de jogo ele tem aquele fator sorte. Eu já disse várias vezes aqui no podcast que roguelike não é muito meu estilo, sabe? Essa coisa de ficar morrendo e voltando e não sei o que, mas tem jogos que me pegam e esse aqui é um deles, cara. Eu tenho ressalvas e tal, mas é aquele jogo que de tempos em tempos eu vou voltar pra jogar e vai bater uma porra do hiperfoco e... jogar 15 minutos são as melhores 3 horas do meu dia. Eu sou suspeito pra falar como eu falei, mano, eu amo o gênero, tá ligado? Eu gosto de roguelike. Não todo roguelike eu gosto, mas assim, esse tipo de roguelike, mano, onde você consegue jogar prestando atenção, mas ao mesmo tempo você consegue desligar, tá ligado? Eu gosto de jogos onde que você é fácil de entrar, difícil de masterizar, tá ligado? Sim. Como você falou, os 15 minutos são as melhores 4 horas. Eu nem vi que passou essas 4 horas. É que tem dia que pra esse tipo de jogo, sei lá, parece que bate alguma coisa em você que você vai e você, caramba, né? Hoje eu tô. E tem dia que você quer jogar muito e fala, eu não tô rendendo, bicho, eu tô ficando frustrado, vou jogar outra coisa. E esse aqui, ele é simples de entrar, fácil de você pegar, mas difícil de dominar, né? Porque ali você vai descobrindo novas habilidades. Tem um pacto com o capeta lá, você troca ideia com o capeta, aí você pode ter uma areazinha, um hubzinho pra você explorar, né? Como se fosse um RPGzinho isométrico ali e tal. Conforme você vai avançando e vai liberando mais coisas com o tempo, que demora um pouquinho, você habilita outros bonecos da sua banda, né? E aí você tem outros tipos de ataque que segue essa mesma premissa, um ataque simples, básico, corpo a corpo, aí você vai pegando habilidades passivas e vai expandindo, vai tendo essa combinação musical, ritmada e tal. A jogabilidade, assim, a fórmula funciona, cara, ela já se provou eficiente. O que o jogo lhe tem a mais diferente de um Vampire Survivors que você queira aqui? É a estética? É a temática rock and roll? Você vê que a influência é de Hades, mas não é uma cópia de Hades, ele tem um traço dele, mas a influência, tipo, do estilo, o jeito de apresentação dos personagens, não só o principal, que você começa lá com o líder da banda, depois você vai pegar vocalista, tem outro cara do baixo, então você vai habilitando novos personagens, como é do gênero, você tem que ter personagens com habilidades diferentes e características diferentes, né? E cada um, mano, é bem desenhado, cada um tem o seu traço, você vê personalidade, né, nos personagens. E isso, até quando você encara outros, não inimigos, né? Quando você apresenta entidades ali que até o visual dessas entidades tem um quê de um charme ali, uma coisa meio sensual, mas não é apelativa, é simplesmente a arte bem desenhada, bem bonita, que é pra te chamar muita atenção. E esse jogo ele tem muito disso. E aliás, esse jogo ele também tem vários tipos de questzinhas embutidas ali ao longo do processo das hordas. Tem que evoluir os bonecos pra ir tendo habilidades passivas, tem outras habilidades permanentes também que você vai, né, progredindo. Ao total, se eu não me engano, acho que você pode ter até 12 ou 15 habilidades passivas. 12 habilidades, você pega os acordes, são 4 acordes, cada um com 3 habilidades. Então, e dentro disso você tem várias combinações. Só que aí entra uma crítica minha do jogo, tá? Assim, eu ainda não terminei, mas eu acho que eu tô bem longe. Como eu disse, eu vou querer platinar isso aqui. Eu vi que apesar de ele oferecer tanta coisa, no modo geral ele não traz tanta variedade assim na forma de jogar, né? Ele continua extremamente simplório, o que não é ruim, né? Mas em vista de tudo que ele vai apresentando, tem essas habilidades aqui pra você equipar e tal,
acaba não tendo um efeito tão grande assim, sabe? Eu acho que ele acaba tendo pouca variação na forma como você consegue progredir a coisa ali. Eu acho que é uma escolha mesmo do time, porque assim, o Vampire Survival sofreu muito disso. Eu jogo o Vampire Survival antes dele ser lançado direito. E chega um ponto que assim, é difícil até do próprio gênero manter aquele nível de qualidade, de diferenciação. Acho que assim, já deixando uma outra crítica aqui, basicamente não muda cenário, né? Parece ser como se fosse um grande palco gigante, um campão ali, mas em termos de estética isso não muda muito. Mas tudo bem, pelo menos ele atende a necessidade de você poder se mover em grandes áreas gigantescas ali para desenvolver suas estratégias, né? Porque o seu boneco, além da mobilidade básica de andar, você tem um dashzinho que você pode atravessar certos inimigos para não tomar dano. Você tem uma janela ali chamado iframe, né? Que é uma janela de invencibilidade que você tem. Mas assim, é pouquíssima, cara. Vamos supor, você passou por um inimigo, se tiver outro na ponta, você toma o dano quando você aparecer. Sim. Você já não tem mais a invencibilidade, né? Porque você vai parar em cima dele, né? Aí tem esse detalhezinho, é sempre bom frisar assim, que é interessante, né? Os personagens que tem da sua banda aqui, eles têm essas movimentações e tal, então saber usar isso no momento exato e principalmente ver, né? Às vezes você vai ficando dentro de um cerco ali de inimigos, é sempre procurar onde tá o elo mais fraco ali pra quebrar, pra você passar e sair, pra você não ser fechado ali, né? Claro, vagando pelo cenário além da coleta de almas e tal, que vai dando variedade ali pra você poder evoluir, tem itens e recursos que você encontra, né, que ajuda também no cenário a causar mais dano em inimigo, a reunir eles, a fazer coleta de almas em grande escala e tal. Coisa de roguelike é uma coisa que eu não gosto, né, mas aí já é mais pessoal meu. O senso de progressão, cara, que chega um ponto que quando você tá muito avançado, você tô destruidor aqui, mano, ó. Aí quando você morre, você volta do começo, aí você volta, porra, esse boneco mirradinho de novo, mano, tem que pegar todas essas habilidades. Cara, eu fico tão frustrado. Então, isso é do roguelike, né? Então, assim, quem tá acostumado a jogar roguelike, você meio que supra essa parte nas passivas, né? Você vai começar fraco, mas você vai ter um suporte ali devido às passivas que você já desbloqueou, tal, pra ajudar. Não vai ser tão difícil quanto no começo. É aquilo que eu te falei, isso é mais uma questão de gosto, né? Como eu disse, eu não sou muito fã de roguelike, roguelite e tal. Mas tem jogos que me pegam, e esse aqui ele me pega, mas ele me frustra nessa parte, que toda vez que eu vou começar... Cara, eu já cheguei num ponto que tem um chefe aqui que você enfrenta a morte, né? Ela é um dos chefes. Eu cheguei lá no início, o combate foi e rendeu, e o combate é meio dificinho, porque tem uns ataques de área ali que puta merda, viu? Cara, eu só aproveitando essa parte que você mencionou de boss e combate, cara, eu acho que essa é uma das características principais de destaque nesse jogo, porque o boss é basicamente um boss de MMO, que você vai ter fases, você vai ter ataque, o cara marca no chão, você vai ter que desviar pro lugar certo. A porra do primeiro chefe que você tem que caçar o desgraçado enquanto tem umas mãos atacando e fazendo cerco, e é raio e tem explosão de área. Os dedos dançando em cima de você. É tudo temática de rock, né? As mãozinhas fazendo Devil Horn ali, andando e tal. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, cara, esse nível de combate nos boss, assim, nos chefes. No Vampire Survival, o chefe, ele basicamente é forte e fica andando no mapa, mas ele não tem mecânica. Você basicamente só desviando e tal, mas não tem nada demais. Tirando as expansões, tipo Castlevania, que aí os caras extrapolaram, você tem coisas diferentes. O jogo base é muito simples. O boss, ele é um inimigo gordinho, tá ligado? Porque ele vai ser maior e aguentar mais porrada. Nesse jogo, não. O chefe é um chefe, velho. E nesse aqui, uma coisa que a gente tava falando em off, né? A zona de hitbox dos inimigos é boa, né? A hitbox dele é muito boa. É assim, você consegue passar no meio de dois inimigos pertinho assim, sem tomar dano, tá ligado? Você vai tomar o dano se você bater mesmo no inimigo. Porque tem jogo que você chega perto do inimigo, você já tá tomando dano, assim. A hitbox é a caixa de colisão, né? É o principal pra você saber como é que você vai se comportar e até onde você pode ousar. Ele não é um jogo muito longo, mas como tem esse fator roguelike que envolve um pouquinho de sorte ali, né, das habilidades e como é que você vai progredir e criar todo um ecossistema ali pra você sobreviver e saber se comportar em combates quando vinha as hordas em grande escala ali, que, mano, chega um ponto ali que é tenso. Segunda vez, antes de chegar na morte, eu tava muito confiante e eu me lasquei de uma maneira mais idiota possível, mano. Porque geralmente esse estilo de jogo, ele mostra pra você que você está errado. É uma desgraça aí, por isso que eu falo, com roguelike eu fico meio frustrado, porque toda vez que eu começo a jogar, você começa com um personagem mirradinho e tem que evoluir tudo, na hora que você chegar lá pra frente você tá fodão, qualquer pancadinha é foda. O boss só fala, aqui não, Bohemio Lock. Aí desde então eu tô nessa, cara, toda vez que eu jogo, eu tento fazer umas builds legal ali e tal. Foi uma surpresa
surpresinha boa, tá ligado? Um joguinho gostoso de jogar. Conseguiu refazer o existente de uma maneira legal. Ele é aquele feijãozinho com arroz gostoso que você pode comer todo dia e você tá satisfeito. Sim. E eventualmente aparece uma surpresinha ali que você fala, opa, apareceu um pedacinho de carne aqui. E então, a linguicinha né? no feijão, tá bom esse negócio. Não que eu tenha tanta experiência jogando esse tipo de jogo, né? Como eu falei, assim, minha maior base foi o Vampire Survivors. E tem um de Karatê que eu tava jogando também, que tem essa vibe. E agora eu tô dando um foco nesse aqui que... Quando eu começo a jogar, que eu vejo que eu tô num bom dia, as partidas rendem. Mas terminar é complicado. E o combate contra aquela morte desgraçada é tenso. Eu vou platinar esse jogo, eu vou terminar, né? Mas assim, deixando isso um pouquinho de lado. E é um jogo barato. Na Steam, ele tá R$26,50. Na PlayStation, tá R$45,50. No Nintendo Switch tá R$35. E aqui no Xbox, ó, ele tá R$37. Então, assim, mesmo no PlayStation tendo mais caro, né, que tem a taxa otário, mas no geral tá um bom preço, cara, pro que o jogo se propõe aqui. Antes que eu esqueça, legendas em PTBR, hein? Mas é isso, Devil Jam. Recomendado. Mais um recomendado aí. Aqui, Alex, a gente vai falar só de mais um joguinho indie. Ele é extremamente simples. Ele é um jogo pra criança, pero não muito. É aquela criança que exige um pouquinho mais. Então, vamos falar de um joguinho de aviãozinho de brinquedo chamado House Fighters Total Mess. Esse daí eu quero dar uma olhada, não conheço. Fiquei bem curioso pelo que você me falou dele. Ele começa uma vibe meio Toy Story, né? Que você é um piloto chamado Green, e é um boneco, lógico, né? E você tem o seu aviãozinho de brinquedo ali. E você e outros brinquedos estão de mudança para uma casa, né? A família tá mudando e a casa tá em reforma, né? Você não vê os adultos, claro, e é tudo meio que faz de conta aqui dos bonecos e tal, nesse seu mundinho. E começam a acontecer coisas, né? E aí tem um cientista maluco que ele quer dominar tudo. E aí você tá ali para ajudar os brinquedos e vai sendo requisitado sua ajuda e vai explorando. E claro, você só pilota esse aviãozinho de brinquedo e assim, para pilotar... Ele é um pouquinho estranho porque, sabe, aqueles comandos bem básicos, tipo, você bota pra cima, ele vai descer, puxa pra baixo, ele vai empinar. O comando invertido. Isso pra muita gente pode ser meio estranho, porque quando você vê a navezinha, você quer que ela vá na direção que você direciona ali, né? Sim. Você tem o seu aviãozinho base ali pra começar, e conforme você vai abrindo outras fases, ele mistura um pouquinho de simplicidade com complexidade nessa parte de mecânica, né? Porque você tem combinação, tipo, você tem um ataque que você trava míssil teleguiado, só que aí você tem que pegar o míssil, aí tem variação, tem umas 3, 4 sub-armas ali, além da sua arma normal, né? Que é a metralhadora, e a metralhadora ela tem um medidor, então quando ela esvazia, o seu tiro fica mais lento, aí você tem que pegar tiro pra ficar mais rápido, pra ter um cooldown mais eficiente e tal. E eu tava vendo aqui, cara, porra, ele tem uma parte de customização do aviãozinho, tanto de cor quanto de forma. Você começa com um aviãozinho, são 7 ou 8 fases, só que algumas fases ela se divide em 3. Ah, sim. 1, 2, 3. Uma fase com vários estágios, né? E cada uma dessas fases normalmente tem 1 ou 2 coletáveis, né? Que é uma estampa que você pega, que você habilita a cor da navezinha. E o outro é uma ferramentazinha que você vai habilitando habilidades permanentes. Você pode habilitar até 3, e aí você escolhe, tipo, ter mais resistência, ter uma barra de vida maior, ou não sofrer dano quando você bater no ambiente, porque é um aviãozinho, você voa, você tem um botão de acelerar, então você vai muito rápido, mas se você soltar o acelerador, ele vai voando quase parado. Planando, né, basicamente. Que isso facilita de você mirar e tal, porque são 4 ou 5 aviões e uma nave espacial que você pega ali pro final, né? E cada avião, claro, tem sua performance. Tem uns que vão mais rápido, outros que tem mais resistência, outros que são mais lentos, outros que tem um tiro mais potente, outro que tem mais facilidade de você travar a mira e atirar e tal. Então tem todo esse equilíbrio. E voltando àquele lance da personalização que você falou, conforme você vai habilitando essas estampas e avançando no jogo, vai abrindo as fases, você habilita os aviões e, obviamente, esses coletáveis você adiciona lá. Então você tem bastante coisas de cores para você combinar, né? Até 2 cores, que aí ele vai fazendo várias combinaçõezinhas ali para deixar uma coisa personalizada. Tem 4 tipos de estampa também para você fazer umas marcações, tipo na asa, na rabeira do avião. Tem as caveirinhas, né? Que é como se fosse um contador de inimigos que você derruba.
não influencia em nada em termos de habilidade, é pura estética mesmo, né? E de modo geral, ele é divertido, mas ele tem seus picos de dificuldade. A batalha final, por exemplo, eu penei um pouquinho porque se você vacilar, você toma hit kill. Então a aparência bonitinha engana. Mas quando você pega o jeito é que o chefão lá, ele meio que solta um raio, ele vai te mirando, né? Se você não sai da linha de fogo, na hora que ele dá um disparo de raio, 50, 70% de dano foi. E aí tem uns inimigos auxiliares ali que eles não param de atirar, então você tem que ficar esquivando, eliminando e focar no chefe. Mas de modo geral é um jogo bacana. Ele é criativo, né? Que todos os brinquedos ali tem a base que você libera pra você aterrissar e decolar. Tem que trocar ideia com alguns bonecos, eles pedem ajuda. Então o jogo ele é criativo na forma como ele entrega missões, né? Dentro dessa casa. Que essa casa ele tem alguns ambientes. É bem bacana de você explorar e de brincar. E ele tenta aplicar o máximo de variedade possível. Por exemplo, tem uma parte ali que você tem que fazer uma festa pra uma boneca, né? Que ela nunca teve um aniversário. Você tem que preparar um bolo. Aí, pô, pera aí, eu tô pilotando avião, como assim? Aí você vai lá e tem os ingredientes. Aí você abre um livrinho. Aí, você tem que pegar 3 ovos e jogar dentro da bacia lá. Aí você pega um ovo, aí esse ovo você muda a opção como se fosse pra você largar uma bomba, né? Que aí você fica com a mira assim, terrestre. Quando você passa, aí você dropa ele pra como se fosse uma bomba, que você tem isso com bomba. E tem quantidade certa. Se você exceder ou vacilar na quantidade, na hora que você aperta o botão do fogão pra assar o bolo, ele explode tudo da game over. Aí você volta. E tem uns checkpoints assim que são pontuais, né? Que é quando você passa determinados desafios, que aí ele cria um checkpoint estático ali, aí você volta, em vez de você voltar desde o começo da fase. É basicamente isso, cara. É um joguinho curtinho e o que me incomodou mesmo foi a jogabilidade, que eu sinto que poderia ser bem melhor. Pelo que ele se propõe, ele poderia ser muito melhor e facilitar pra todo mundo pegar, jogar e... Dá pra você fazer umas manobras, mas é meio complicado porque a movimentação da navinha, ela é um pouquinho dura e tem hora que ela oscila entre muita sensibilidade e você se perder com a movimentação de câmera, cara. Então tem uns combates contra outros aviãozinhos que pode ser meio tenso, né? Mas... você pega o jeito mantendo distância e travando mira ali, na hora que pega o jeitinho, cara, você vira o as da casa. Cara, eu tava olhando aqui, eu tava até pensando, porra, esse jogo aí meu filho vai curtir, mas eu tô vendo que eu vou curtir quando eu pegar o bagulho, tá ligado? É um joguinho que eu platinei ele em 3 horas, e foram aquelas 3 horas que eu nem vi passar. Simplesinho o jogo, então. Achei bem interessante, tá? Desse estúdio chamado Revolu Games, desenvolveram e estão distribuindo também. Também é um jogo que não é caro, cara, também é R$26,50 aqui na Steam. Nas outras plataformas não tá tão caro também não, tá? No Nintendo Switch tá R$40, no Xbox tá R$39 e no PlayStation... R$45,50. Até com a taxa otária ele tá com um preço acessível, né? Embora eu acho que ele deveria alinhar com os demais ali. E se eu não me engano, em todas as plataformas, ele tem o demo, né? Então assim, se você quiser jogar, dá pra você experimentar a versão de demonstração. É sempre uma boa quando o jogo tem isso aí, você vê se o jogo clica com você, né? Esse eu não conhecia, vai pra fila aqui, vai pra wishlist. Vai curtir, cara. E nessa reta final do podcast, talvez não tão feliz, mas sempre faceiro, Marcelo Guaxinim. E aí? Olá, não, sempre feliz, sempre estou aqui, estou feliz. É porque dessa vez não rolou platina, né? Não rolou, o jogo me traiu. Depois você volta, pega o embalo, mas vamos lá, né? Antes da gente ficar metendo o pé pelas mãos aqui, a gente vai falar do Hana. Então, Guaxa, esse aqui eu acho que você vai curtir. É uma aventurinha bem gostosinha, assim, é uma experiência breve, mas ele tem seus momentos e o jogo basicamente começa te jogando num ambiente extremamente hostil, solitário. E aí, conforme você vai avançando e vai pegando, tipo, umas fitas cassetes e alguns registros pelo caminho, aí você eventualmente entra numa salinha e começa a ver vídeos, e aí nesses vídeos vai mostrando mais ou menos o que tá acontecendo ali. Joga com essa menininha chamada Hana e você vai descobrindo que a menina, ela tá exorcizando um monte de traumas e problemas psicológicos, né, relacionados à família, medos, angústias, aflições. Então tudo isso tá exteriorizado ao longo do jogo nessas coisas que ela vê, né, nesses cenários, nos ambientes. E normalmente são aqueles ambientes meio
plataforma 3D, com os ângulos de câmera e tal, com algum espaço às vezes pra você brincar. E a personagem, ela não tem muitas opções, né? Pra não ser fugir. E aí você pode correr, pode andar, pular, se agarrar em beiradas, assim, pra você escalar corda. E coisas eventualmente, mas você não consegue lutar, né? Então é só exploração pra descobrir o que tá acontecendo e seguir pra etapa seguinte. E tem bastante puzzlezinho de ambiente, que é bem legal. É simples, mas é legal. E o jogo, ele tem essa vibe inspirada em terror oitentista, sabe? Com informação tudo meio que aos pedaços ali. Coisa que você vai jogando e você vai montando conforme a sua curiosidade, né? Que eu, por exemplo, a segunda vez que eu joguei, mas pra pegar coisa que eu deixei pra trás, se você quiser jogar reto, sem entender nada, assim, só quero o desafio e a mecânica em si, você vai. Mas o jogo, pela proposta dele, ele te vence pela curiosidade de você tentar descobrir o que tá acontecendo. E aí tem uma coisa meio onírica, desgracenta, que aparecem umas criaturas bizarras. Alguns inimigos têm larvas e assim, é um hit você morre, então às vezes tem que deixar a larva chegar perto e você tem que se afastar, que ela vai parar, ela vai explodir, né? E aí é só você não tomar hit, mas tem todas essas brincadeiras assim. E claro, vão aparecendo outros inimigos em outros ambientes que faz você pensar e jogar diferente. Então o jogo aí ele começa a reforçar ainda mais a parte de desafio e mecânicas de ambiente, o que torna ele bem legal e bem mais interessante. Porque no começo tudo parece meio simplório, né? O visual do jogo é bacana, a ambientação é legal e tal, envolvente, mas a movimentação da Hannah parece que ela tá correndo, ela tá deslizando no chão, é meio amanteigado, sei lá. E aí visualmente cria aquela sensação estranha de que eu tô correndo e de vez em quando eu me confundia com o pulo, que eu tava olhando para o ponto onde a personagem pisa para eu poder dar o salto, né? E aí tem aquela deslizada maior da pisada que ela vai muito mais além do que parece. Aí eu quase cometo uns erros assim, mas depois você pega o jeitinho, você começa a entender o ponto ali e automatiza mais. Eu tô vendo um videozinho aqui, ele depende bastante então de plataforma. Sim. Acertar pulo. É isso. Esses ambientes são meio que reflexo da Hannah exteriorizando os medos dela, né? Tipo, então é dividido, se eu não me engano, acho que em 5 ou 6 áreas, que são áreas temáticas, né? E aí, dependendo dessas áreas, aparecem criaturas e coisas bizarras, às vezes relacionado à família dela, mas isso são coisas que você vai descobrindo se você, por exemplo, pega as fitas de VHS, né? E em algum momento você começa a assistir e aí começa a ver o que tá acontecendo, que tem a narraçãozinha, tem uns videozinhos assim infantil, né, mostrando e tal, mostra a mãe dela, ela mostra alguns registros, alguns acontecimentos. Então ele tem esse lado enigmático, mas aí você começa a ver que, meio pesadinho algumas coisas ali, mas não vou explanar muito isso, que eu acho que é mais interessante a pessoa jogar e ir descobrindo isso. É bem interessante no jogo. E como plataforma 3D, ele funciona bem, a ambientação é boa. Você tem 3 zooms de câmera, né? Você pode ler um muito próximo, um médio e um distante para você mais ver o ambiente. Embora muita parte do ambiente assim, ele é meio vazio, então assim, a câmera distante é mais para você ter uma ideia de paisagem, que esteticamente tem aquele ar sombrio bacana e tal. E tem muitas escolhas que você faz pelo caminho, né? Dependendo dos desafios que você faz, as coisas que você deixa ou não de fazer, que isso vai levar a diferentes finais. Se eu não me engano, acho que são 4 ou 5. Faltam 2 finais para eu fazer. É interessante, mas fica a minha maior crítica para esse jogo aqui. O sistema de save, ele é meio zoado. Pelo menos na versão de PlayStation 5, que é a que eu tô jogando. Por quê? Quando eu usei esse sistema de seleção de fase, parece que ele tá bugado, ele é aleatório, ele não funciona direito, né? Ou pelo menos não tava funcionando enquanto eu tava jogando. Eu gravei tudo, então ele ficava dando uns bugs malucos. Às vezes eu voltava uma fase atrás inteira. Ele não volta exatamente do checkpoint, né? Você volta do começo de uma fase. Então quando você conclui uma fase, aí você tem acesso a ela. Só que não estava funcionando direito. Então isso me frustrou um pouquinho, porque às vezes eu tava na última área lá, eu esqueci o negócio. Aí voltava, usava o save. Aí do nada o save ele me jogava tipo para 2, 3 fases atrás. Eu tinha que refazer tudo. Embora tudo já estivesse coletado naquelas fases, né? E aí eu tinha que fazer tudo pra avançar até onde eu precisava pra pegar o que eu tava restando, o que eu tinha esquecido. Cara, isso é bem frustrante. Tirando isso, o jogo em si, sentou ali, começou a jogar, sei lá, umas 2, 3 horinhas no máximo, você mata o jogo. A experiência é bem imersiva. Tem em português também, né? Exatamente, um outro ponto. É um jogo que mexe muito com o psicológico, você tá jogando com uma criança traumatizada, né?
um bom jogo de terror psicológico. É tipo um Little Nightmare, só que em plataforma 3D. Tem momentos que ele é muito Little Nightmare, inclusive, né? Com a câmera trabalhando a seu favor, assim, tipo, você fugindo de um monte de boneco gigante correndo atrás de você, ou você num barquinho improvisado, aí a câmera vem aquela ângulo frontal, sabe? Que você vai ver uns negócios vindo atrás de você e você correndo em direção à tela. Tem uns momentos de tensão. Paisagem sonora também, muito boa. Outra bela surpresinha aqui. Esse jogo ele foi desenvolvido por uma equipe chamada Space Boy. Pelo que eu vi, é uma equipe até que grandinha, acho que tem umas 30, 40 pessoas, mas é um estúdio independente. E foi lançado aqui pelo Brasil, distribuído pela Killbyte Interactive. E aqui, valores, que é uma coisa boa, que a galera tá brigando mais, assim, pra pelo menos localizar preço pra gente aqui no Brasil. Hana, na Steam, R$60, e nas demais plataformas, né, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, tá com o mesmo valor, então tá tudo padronizado bonitinho ali. Finalmente posso comprar meu PlayStation e não me sentir um otário. Ei. Pois é, cara, obrigado, Killbyte. E ainda seguindo nessa vibe meio desgraceira psicológica, a gente vai para um outro joguinho de terror, Crisol Theater of Idols. O que você achou desse jogo que, pelo menos pra mim, ao primeiro momento, eu pensei, me lembrou BioShock, aí depois diferente. Mas vamos lá, né? Você tá enfrentando um monte de boneco nessa maluquice toda aqui, e arma com sangue, e é um negócio meio dolorido de ver, e tenso, e, cara, fiquei surpresinho, pelo menos com o começo do jogo. Depois ele foi me acomodando melhor. Eu gostei bastante, como eu falei no outro episódio. Eu gosto de FPS, mas não gosto de jogar online, né? Então, é um FPS com uma pitada forte de um Resident Evil, né? Com puzzle, com umas partes mais assim, que tenta fazer um terror, né? Porra, eu me diverti bastante com o jogo. Também. Tu joga com o Gabriel, né? Ele é um soldado, tá na missão. Deus Sol disse pra ele, vai lá e mata um cara, e ele vai lá matar esse cara. E tem toda uma estética, assim... O jogo é espanhol, se eu não me engano, né? É, ele é um jogo espanhol, inclusive ele se passa numa Espanha fictícia, né? Na Hispânia. Embora seja um deus sol e tu tenha lá o deus das tormentas, claramente não são os nossos deuses. Toda a estética, ela é aquele gótico católico, que é muito comum tanto pra nós brasileiros quanto pros espanhóis, né? O pessoal da América Latina aqui, né? Que foi colonizado pelos espanhóis ou pelos portugueses. Então tem aquela estética meio... Os inimigos são umas marionetes, mas são quase uns ídolos, né? Quase uns santos ali. É, meio com as réplicas, assim, meio tudo torta. E tem esse quê de realismo com essa coisa boneco andando que dá um incômodo. Quando o primeiro pula ali... Não tem como lutar com ele e diz, pô, olha só, vai ser susto o jogo. Mas não, depois tu pega a mãe, são inimigos, no geral, bem lentos, né? Então, tirando algumas situações, se tu tá bem preparado, tu consegue se cuidar, né? Tu consegue resolver. Até muitas vezes, entrei numa sala, tá cheio de inimigo, volta, e eles normalmente vão te seguir pela porta, tu vai só eliminando um por um, né? É bem bacana que, por serem bonecos também, é bem destacado. Tem os braços, as pernas, a barriga, a cabeça, e aonde tu atira, tu pode destruir aquela parte do inimigo e ele vai mudar de estratégia e tal. Ele é mais complexo do que eu imaginei inicialmente, né? Não é só atirar no bicho e ele cai. Eu posso atirar na perna pra fazer ele parar, eu posso atirar no braço pra ele poder parar de atirar à distância, ou pra que a arma que ele tenha na mão ele não tenha mais, né? E ao mesmo tempo, isso quando você pensa nisso, pelo menos quando eu joguei inicialmente, eu falei, vai ser tranquilo, né? Desmembrar vai dificultar a mobilidade, mas é meio bizarro que não dificulta tanto assim não, ele dá um jeito de ir pra cima de você ainda. E aí meio que, opa, pera aí, tem aquele susto inicial, né? Porra, quantas vezes eu matei o bicho, aí matei o segundo, aí de repente, nossa, tô tomando dano. Eu olho em volta, não tem nada. Aí eu olho pra baixo, tá só as pernas assim me chutando, porque o corpo foi destruído. Porra, é bem doido o negócio. Então é isso, faz você repensar como é que você vai progredir, tipo, pô, o dobro de atenção. Até porque aqui, você tem uma faquinha pra dar uns parry, o que eu gosto, joguinho com parry, gostoso demais. E a sua arma de fogo, ela usa o seu sangue, né? Então...
tem toda uma troca, assim, pra você dar recarga. Você sacrificar a sua energia vital ali, o seu sangue, pra ter uma recarga de munição especial ali. E aí você fica meio com aquela coisa do... Pô, eu tô limitado aqui, né? Eu tenho que ser preciso, cirúrgico e saber quando e por que eu vou atacar aqui. Ou senão eu vou tentar dar um migué. Porque basicamente você pode se matar se você tentar fazer as coisas de uma outra maneira muito desesperada, né? Porque, sei você, mas normalmente quando a gente pensa em FPS, que é aquela coisa do sair atirando, descarregar, pegar munição e não sei o que. Beleza, mas esse aqui ele é meio que dosado e limitado pra você, tipo, não, peraí. Se eu fizer merda aqui, eu vou me lascar muito feio mais pra frente. O único item, tirando os coletáveis e tal, pra upgrade, mas assim, a tua munição é o item de cura. Então tu só tem o item de cura, ou os bichos, a ideia é que tu absorve sangue, né? Tu pode absorver sangue de pessoas, e isso ajuda na progressão do jogo, né? Ou tem lá um coletável pra abrir um baú. Ou então de animais. E os bichos também, assim, os galinha, tem um boi meio esquisito, um boi peixe esquisito, um cavalo. É uns negócios meio torto, mano. É pra incomodar mesmo o bagulho. E daí tu absorve o sangue daquilo e aquele sangue te cura. E daí com essa cura, porque, tipo, o revólver tem um pino, tu usa ele pra te espetar, ele puxa o sangue, né? Nossa, o sangue escorrendo pela mão toda vez que você dá essa recarga, bicho. Dá um incômodo. Porra, tem piores, assim, eu acho. O rifle de longa distância, né? Que ele crava o lado do punho, assim, e puxa. É loucura. Nossa, cara. O jogo, ele quer te ver sofrer. Sim. Pra você saber que pra você vencer, você tem que sofrer. Aí tem toda aquela coisa de sofrimento em relação ao cunho religioso. Exato. E até porque essa ilha, né? Que é uma ilha chamada Tormentosa, ela é cheio de coisa bizarra, obviamente, né? Que nem essas criaturas que você mesmo falou. E tem um monte de ruína, um monte de coisa meio labiríntica. Enfim, é cheio de mistério, tem um monte de coisa de culto religioso, principalmente, né? A ideia do sacrifício de sangue e tal. Então, o jogo, ele brinca muito com essas temáticas, né? Da crença e cria um próprio folclore, o que é bem legal também, eu curti pra caramba. E aí, cara, a progressão, conforme eu fui jogando, eu fui ficando cada vez mais fascinado, mas também incomodado pra onde esse jogo tava indo, cara. Principalmente depois que você pega as outras armas, né? Que você pega o fuzil de precisão lá, que você vai dar a carga, que você dá uma porrada com a lateral do punho no pino pra a recarga, né? Enfim, tudo te machuca nesse jogo. E a história, pô, assim, eu lembro, consegue ver como se fosse sombras das pessoas, do que elas estavam fazendo no lugar, né? Cenas. Cara, tem umas, assim, que são muito bizarras. Tem uma que é logo no começo, tá a criança comendo. Mamãe, como é que você conseguiu carne, não sei o que? Dela, filha, a gente deu sorte, não sei o que. Nossa. Aí lá na frente tu acha uma outra cena dessa mãe com um cara amarrado na cozinha. E tu descobre de onde veio aquela carne, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mano, nessa hora eu tava jogando de noite. Eu não tenho problema com nojinho pra ver coisa grotesca enquanto eu tô comendo, seja filme, jogo e tal. Nesse momento, como eu tava bem envolvido e vez ou outra assim, eu dava aquela mordiscada na comida, mastigando e jogando e acompanhando a história, culminou de chegar exatamente nesse ponto dessa descoberta. Aí eu dei aquela olhada pro meu prato, assim, que eu tava com um pedaço de bife ainda, sabe? E onde me deu aquele incomodozinho que o jogo me fez pensar. Mas eu falei, ok, é só um jogo, vamos lá, vida que segue. Aprimoramento de arma, você gostou das habilidades e conforme você vai progredindo, você vai fazendo melhorias, porque senão não tem como progredir, né? Sim. Eu foquei muito na pistola, porque eu sabia que é a mais barata pra ser recarregada, né? Porque cada arma consome um pouco da tua barra de vida, né? Quanto mais forte, mais vida. E é interessante que tá travado assim, tipo, no primeiro capítulo tu só pode evoluir a arma até tal nível, e depois tu vai podendo evoluir mais. Mas eu foquei na pistola, eu usei a pistola praticamente o jogo inteiro. No final usei um pouco a metralhadora e a 12, assim, quando a coisa apertava. A última arma mesmo eu nem usei, porque eu usei uma vez, tomei dano, que ela explode, né? Eu explodi no meu pé. Aí eu disse, não, porra, não vou, essa eu vou até guardar, não vou usar aqui. Até não. pra você se defender, você tá arriscando sua vida ali, porque não é só, tipo, engatilhar e atirar, né? Pode dar merda também. Claro, investir na pistola até porque eu acho que ela é mais rápida e eficiente pra, né, movimentar e fazer o que eu preciso fazer, pelo menos para derrubar o inimigo, atordoar ali pra poder passar quando eu não quero matar. Em segundo plano, eu investi bastante no fuzil. Precisão. Sim. É síndrome de Battlefield, eu gosto de jogar. Jogo de sniper no geral, né? Aí nesse aqui eu quis testar, é bom, mas, cara, a recarga demora muito. Aí tem toda vez aquela cena dele espetando a mão, tá dando angústia já. E assim, tem poucas áreas realmente amplas pra te estar usando com calma. Eu achei assim, tem muito lugar fechadinho e tal. Porra, aquele coletável que é o anjinho que só tem que quebrar. Muito puto, quem teve essa ideia tem que tomar uma surra, porque, pô,
Você tem que achar um anjinho de porcelana e atirar nele. É marcado em algum lugar? Não. Você tem que procurar um anjinho e atirar nele. É, assim, tem algumas horas que o jogo ele é meio obtuso em algumas ideias, assim, que eu curto, porque ele te faz... Peraí, por que não tá acontecendo o que, teoricamente, deveria acontecer? E aí você para, aí começa a olhar cenário, aí de repente você começa a perceber alguma coisa diferente, aí tem esses anjinhos de porcelana. Ah, peraí. Eu demorei também pra sacar o que vai acontecer aqui. Eu falei, não, peraí, por que eu não tô conseguindo? Aí esse maldito anjinho. Aí depois do primeiro lá que eu entendi, pra todo lugar que eu andava, eu ficava olhando pra tudo que é canto, assim. Às vezes até ignorava o inimigo. Deixa eu ver, não tem mais nada aqui não? Beleza, vamos. Tem os corvos, né, que daí faz o barulho da asa quando tu passa. Tem esses anjinhos. Mas no geral, por ser teu sangue, né, o item mais abundante que tu vai achar são aquelas seringas, porque tu não tem munição, tu tem cura, então tu vai te curar o tempo todo. E acontecia muito o mapa, ele muda de cor se tu pegou tudo. Também, sei lá, os anjinhos não contam pra se pegar tudo, não sei se os corvos contam. Achei meio bizarro isso, mas tá. Aí muitas vezes eu tava com a vida cheia, eu tava com todas as seringas, aí eu dava uns tiros, recarregava, gastava uma seringa só pra pegar a seringa no chão e ver, o mapinha ficou pintado, então beleza, posso prosseguir. Eu acho que, no geral, pela proposta do jogo, né, tudo bem, tem essa vibe FPS e de novo... Eu achei interessante, principalmente esse lance do equilíbrio entre você saber usar bem suas armas e recarregar, porque, né, você toda hora tá sacrificando sua vida ali, tem que ficar coletando essas bagaças. Em algum momento isso me incomodou em alguns pontos, né, porque parecia que às vezes eu tinha menos recurso e tinha muito inimigo, ou tinha muita situação que era crítica demais pra eu só tentar desviar e deixar, porque os bichos vinham atrás e não tinha como passar. Mas é aquela coisa, você vai aprendendo, equilibrando e tentando ver a melhor situação possível ou fazendo a melhoria de arma pra evitar momentos como esse, né, cara? Pra você tentar dar um dano crítico ali, mas às vezes matar o inimigo o mais rápido possível e pelo menos sabe conseguir lidar com um, que aí você pode dar uns dribles ali, umas esquivas, dar uns parry nos ataques pra ganhar tempo, ou tentar achar algum bicho ali pra drenar o sangue. Fora que eu ficava caçando e às vezes eu me obrigava a lutar bastante também, que precisa de dinheiro, né, pra fazer as melhorias e tal. Explorar o ambiente também. Então, assim, eu gostei, embora o ambiente ele não seja tão amplo assim pra você explorar, né? Alguns são muito caminho reto, assim, muito siga por aqui e tem inimigo pelo caminho. Isso eu senti um pouquinho de falta de, pô, você me deu um clima tão foda e vai ficar me limitando a isso. Você quer que eu só veja isso, cara? Me dá mais. Não, assim, porra. Antes de mais nada, tu gostou da Meio-Dia? Gostei. Porra, eu amei aquela Meio-Dia. Tem gente que odeia ela porque ela é muito alegre, né? Não, mas, porra, esse é o contraste, cara. Não, o Gabriel é insuportável, que é o teu personagem, né? Ah, sim. Leia o clima do jogo. Você tá num lugar que olhando é uma desgraça. Um monte de estátua com as caras meio depressivas, ou às vezes até com um sorrisinho diabólico e sangue. Aí de repente você vê essa coisa maravilhosa aí, toda felizona. Não, ela é maravilhosa. O chapéuzinho dela, pô, maravilhosa. Meio-dia maravilhosa. Eu achei que o jogo desperdiça um ponto, porque quando tu acaba a primeira fase, né, tu acaba no carrossel lá, tu acaba num hub. Esse hub tem as portas, cada porta vai te levar pra próxima fase. Quando eu cheguei ali, eu pensei, que legal, vou poder revisitar as fases. Não, o hub tá lá de palhaçada, porque... Não, tu não pode voltar. Não, mas é que eu esqueci um item. Não, acabou, não volta mais lá. Podia, sabe? Só revisitar pra pegar um itemzinho que eu deixei pra trás? Não pode. Então, eu senti falta disso também, que, cara, me dá uma fliceta que às vezes você vacila, esqueceu alguma coisa na tensão do momento, e você, vou ter que jogar de novo pra platinar. Foi o que aconteceu aqui. É que a história que tá te guiando ali, e eu acho que é em função da história, então pra que tem aquele hub, né? Se você não pode voltar pra reexplorar um negócio. Consigo imaginar que, inicialmente, eles tinham a ideia de ser um hub que tu podia voltar, mas por algum motivo, enquanto eles faziam o jogo, né, eles disseram, não vai rolar, e tiraram isso. E assim, o jogo ainda tá sofrendo alguns updates, o que é bom. Torcer pros caras rever isso aí pra, ter que jogar tudo de novo, pra pegar os negócios tudo de novo. E outra coisa que, uma das inspirações do jogo, claramente, é Resident Evil, né? Resident Evil, tu termina, agora tu pode refazer com munição infinita. Tu vai refazer com, sei lá, ou mesmo com New Game Mais. Não. Tu acabou, tu vai recomeçar, tu recomeça do zero, tu vai ter que catar tudo de novo. Então, assim, eu vou rejogar um dia pra ir atrás da platina. É a nossa maldição. Mas assim, o jogo poderia dar mais algumas coisas pra te fazer depois que tu termina.
eu já terminei o jogo, eu já vi a história, eu já terminei na dificuldade que vocês indicam que a gente jogue. Agora me deixa brincar, sabe? Porra, eu adoraria sair correndo, matando todo mundo. De modo geral, ele não é um jogo muito longo, né? Mas, como da primeira vez que você joga, que você vai explorar, tem muita atenção pra você deixar pelo caminho ali, né? Então, o jogo ele vai meio que a conta-gotas. Aí ele parece que tô há 10 horas jogando isso aqui. Mas, surpreendente o jogo, eu gostei que eles apresentaram. A paisagem sonora maravilhosa, os ambientes, os detalhes, o capricho na ambientação, assim, poderia ser um pouquinho melhor nessa dosagem, assim, das melhorias das armas e no uso do sangue? Poderia, né? Porque acho que em função disso, de você ficar muito seletivo, meio que você fica tentando se limitar a usar no máximo 2 armas ali pra tentar ter a melhor condição possível, né? Porque senão é meio exaustivo, você fica toda hora pensando, pô, vou sacrificar sangue aqui, falhei aqui, tomei uma porrada, morri, perdi a recarga, não sei o que. Por outro lado, o visual das armas, o estilo, a estética, né? Essa coisa meio religiosa, curti pra caramba. Os inimigos, aquele vilão grandão, que a gente não precisa falar dele. Assim. Porra, maravilhoso, assim. Tem pouca coisa que eu mudaria. Talvez um pouco mais de puzzle, porque eu gostei bastante dos puzzles. Assim, nada muito difícil, nada que me travou ali. Quando tu abre o puzzle, ele já tem um botão pra te ir direto pro documento que te dá a dica, né? Então, porra, é bem bacana, podia ter um pouco mais. Aquela dos quartos, tem que descobrir que quarto ficou cada uma das mulheres. Porra, é muito legal. Vai, olha no buraquinho, anota. O jogo, no geral, curti, né? Tem essas melhorias que eles podem fazer e nada impede de que eles venham a fazer eventualmente com melhorias e upgrade, já que tá aí, né? Mas aqui, ó, joguinho da Vermila Studios e distribuído pela Blumhouse Games. É a que faz filme de terror, né? Ah, pode crer, eles estão nessa agora, né, também de joguinho. Eu gosto bastante de filme de terror, eu conheço bastante. A Blumhouse na parte dos filmes de terror eu conheço, só não tava associando com games ainda. E aqui pra gente finalizar, ó, na Steam, R$55, no Xbox, R$88 e no PlayStation, claro, o jogo sai R$102,50. Porra, Sony, ajuda nós aí. Quem caça troféu, eu esperaria uma promoção e pegava. O jogo é atrativo, mas porra, por esse preço aqui, vai onde o bolso alcança nas outras plataformas, você pegar uma promoção. E aqui mais uma vez agradecendo a todo mundo que acompanhou este episódio, seja pelo seu agregador de podcast ou pelo nosso canal lá no YouTube, né, que a gente bota os gameplays enquanto a gente tá falando aqui. E também agradecer aos amigos que participaram. Siga essa galera, prestigiem, troquem ideia nas redes sociais. E Matheus, você já sabe, você já é da casa, manda. Opa, é só mandar um alô no @MatheusFarina no Blue Sky ou o canal Farinaço da Twitch. De vez em nunca eu apareço, às vezes jogando os joguinhos que eu ganho. A Twitch é complicada, cara, às vezes eu consigo lembrar de entrar, às vezes não. É sempre bom tentar. Qualquer coisa, vai pro YouTube lá, mano, né? Todo mundo vai assistir eu lá. falo Twitch, mas é stream, é canal Farinaços nas redes aí, eu tento postar de vez em nunca. Guaxa, manda seus trabalhos aí. Quero agradecer novamente o convite do Gil, sempre um prazer estar aqui. Eu já tô envolvido em tanto podcast que queria um podcast de videogame, não preciso, porque o Gil me chama pra cá, eu já mata a minha vontade, então fico muito feliz. Sinta-se da casa, hein? Faço parte do SciCast, um podcast de divulgação científica, faço parte do Missangas, é um podcast de humor e entrevistas. Meu xodó é o RP Guaxa, né, um podcast que a gente grava como RPG lá no Discord, eu narro e daí tem os jogadores, depois ele é editado pra virar tipo um audiodrama, então procure RP Guaxa no teu aplicativo aí no Spotify ou no aplicativo que tu usa pra escutar podcast. Tenho certeza que vai encontrar alguma aventura que você gosta. Vamos lá, Alex. Eu no máximo vou estar lá no Blue Sky, Rakecho no Blue Sky, né? Só procurar, basicamente só vai ter eu. Realmente falando ou de games, ou de política, ou de alguma coisa que eu gosto. Mas não tem muito assim, sou meio recluso nas redes sociais. Maravilha. Então é isso, galera. Até o próximo episódio e tchau. Falou! Valeu, gente. Um abração.